Fazendo uma poupança Sicredi, você ajuda a nossa comunidade. Recursos são destinados ao desenvolvimento regional e você recebe parte dos lucros obtidos da distribuição dos resultados. Quem poupa escolhe o Sicredi. Está chegando a época daquela sua viagem tão esperada. Não tenha dores de cabeça. Faça a revisão do seu veículo na Gaúcha Autoelétrica e Autopeças Mecânica Especializada. Na RS 401, número 4900. Telefone 3658-3222 ou WhatsApp 986-45-3222. E atenção, muito em breve, uma grande novidade. Mecânica de última geração na filial do Parque Industrial. Viaje tranquilo com a revisão da Gaúcha Autoelétrica, Autopeças e Mecânica Especializada. Informação, reportagens, entretenimento, notícias da sua cidade e região. É aqui na sua rádio Carbonews. 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 Aqui na Rádio Carbonews, você confere segunda e quarta, das 18 às 20 horas, o programa Toda a Cidade Tá Falando. Apresentação, Carlos Eduardo, o Batata. 19h58. Qualidade, preço baixo, ótimo atendimento é no Santos Supermercados. Óleo de soja Primor, R$ 4,99. Creme de leite Dália, 200 gramas, R$ 1,99. Leite Santa Clara, 1 litro, R$ 3,29. Costela Janela, quilo, R$ 19,90. Ovos brancos, 20 unidades, R$ 10,90. Nescau Latte, 370 gramas, R$ 6,99. Peito bovino, quilo, R$ 15,90. Café Iguaçu, 500 gramas, R$ 11,90. Confira e aproveite. Santos Supermercados, o campeão dos preços baixos. Piquete Lorena Pires, cultivando as tradições. Patrão Anderson, com sede em Charqueadas. Participações em rodeios na categoria Laço, Gineteada e logo inscrições abertas para a invernada. Telefones para contato 997-86-4111 ou 998-04-5312. Piquete Lorena Pires, cultivando as tradições. Sou do Rio Grande, ai dos cavalos que não se aprumem quando eu montar. Com cavacos do ofício, faço Programa Pampa na Garupa, Piquete Lorena Pires, levando Pampa na Garupa em qualquer lugar que ande. Apresentação, Alan Oliveira. vou repontando querências, ajojadas. Programa Mente Empreendedora, em novo dia e horário, todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Apresentação, Alexandre Luz e Lucinéia Souza. Mente Empreendedora. Quem poupa realiza, faz e acontece, cresce e investe. Quem poupa escolhe o Sicredi. Fazendo uma poupança Sicredi, você ajuda a nossa comunidade. Recursos são destinados ao desenvolvimento regional e você recebe parte dos lucros obtidos da distribuição dos resultados. Quem poupa escolhe o Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Ferragem São Roque comunica a seus amigos e clientes que está de casa nova. Uma loja mais ampla e mais bonita, com a comodidade de estacionamento próprio para melhor atender. Nosso novo endereço é na Rua Orvalino Dornelles, número 105, ao lado da Praça da Bíblia, em Charqueadas. Venha conferir e aproveite nossas ofertas especiais de inauguração. Informação, reportagens, entretenimento, notícias da sua cidade e região. É aqui na sua rádio Carbonews. 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 ESO, assessoria, consultoria e soluções em trânsito. Serviços especializados em assessoramento técnico e administrativo na gestão municipal do trânsito, buscando soluções seguras e efetivas para tornar a mobilidade urbana sustentável. Fone 99667-4469. Canção. Boa noite, charqueadas. Boa noite, Carbonews. Estamos hoje com o cabelo maluco. A gente realizou nosso sonho. Na nossa época não tinha, né, Debrinha? Na nossa época só tinha piolho na escola. Não tinha cabelo maluco. Hoje a gente realizou nosso sonho. E aí, bem-vinda, Debrinha. Obrigada pelo... Boa noite. Tia, ela tá desligado. Boa noite, charqueadas. Boa noite, Carbonews. Eu estava novamente com o microfone fechado. Por que desliga o meu microfone? Isso aí é boicote. Eu acho que a gente vai ter que botar nos cortes depois do ano. Quantas vezes desligaram o telefone? Não, eu acho que tem que ter um sorteio. Quem acertar quantas vezes eu entro com o microfone desligado. Mas o que eu vinha falando é que hoje nós estamos de cabelo maluco, realizando um sonho de infância. Na nossa época só tinha piolho, que a Debrinha falou, então hoje nós lançamos o cabelo maluco na Carbonews. E aí, Debrinha, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Que semana maravilhosa, hein? Repercussão total do nosso programa com a Deise, né? Um beijo, Deise. Beijo. Várias dúvidas foram, né? E hoje nós estamos, né, em outro clima, né, Tchela? Hoje nós estamos no clima do Dia das Crianças, que foi ontem. Inclusive, quero mandar um beijo especial para os meus 2 bebês. Que lá em casa a regra é clara, né? Enquanto eles não tiverem bebês, eles ainda são. Ganharam presente, teve bolo, teve café da tarde especial, teve tudo que a gente tem que fazer para os nossos babies, né? Um beijo pro meu afilhado, Pedro, que eu fui lá ver ontem, jogar todos os jogos que ele tinha. Graças a Deus a gente consegue acompanhar as nossas crianças, nossas crianças, né? A Lolo vai estar... A Heloísa, que daqui a pouco vai vir aqui conversar com a gente, com as leoas. E hoje nós vamos receber quem, Debrinha, para conversar no primeiro bloco. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Jéssica Ferreira Dornelles. Eu vou apresentar um pouquinho, mas ela vai contar para nós, né? A Jéssica é uma queridona que eu conheço há muito, muito, muito tempo. E quando eu estava lá na arte da blogueiragem no Instagram, ela foi a minha primeira entrevistada naquele Papos de Segunda. Eu estava lá também, comentando, olhando e prestando muita atenção. Aquela live foi importantíssima. A gente falou sobre as crianças na pandemia, como tratar da saúde mental das crianças. Então a gente falou, tinha que ser a Jéssica hoje no mês das crianças. Boa noite, Jéssica. Boa noite, meninas. Tem que puxar um pouquinho. Muito pelo convite, né? Espero que nós possamos juntas aqui, né, poder proporcionar um momentinho para o pessoal, né, não de tirar dúvidas, mas também deles conhecerem um pouquinho, né, do que é psicologia infantil. E fico muito feliz de poder ter aberto esse momento de lives, né, que a gente sabe que sempre dá aquele friozinho na barriga, né, mas nós precisamos iniciar esse momento, né? Viu? Evoluiu, né? Tu viu? De lá, eu e a Tchela, a gente passou para cá, olha só. A gente mudou os ares, né? Mas foi muito legal aquela live da Débora. Todas as lives eu gostei muito, eu acompanhei todas, né? E a tua foi muito importante porque foi o tema, eu me lembro na época que foi da função da pandemia, sim, das crianças, né? Porque foi bem no auge da pandemia. E para mim foi muito importante, porque eu estava passando por uma transição com a minha filha, que estava no 9º ano. Uhum.
E aí teve o nono ano online, perdeu aquele contato com os amigos, então, tipo, tu me deu um estalo, né? Mas a gente queria que tu te apresentasse, assim, pro público. A gente sempre fala, né? Sempre tem alguém que não nos conhece, né? Então, não sei se tu quer dar o teu currículo, contar a tua história, pode contar a tua história. Fica à vontade. Então, eu sou Jéssica Ferreira Dornelles, tenho 29 anos, né, e tenho o privilégio de poder estar exercendo uma profissão que eu já sonhei já há tanto tempo, né, e foi foi um processo muito duro para poder chegar até aqui, né, então eu acho que esse processo de chegar a ser psicóloga, né, desde estagiária, desde todo esse processo, né, hoje me traz essa alegria. Trabalho com crianças, adolescentes e faço orientação de pais, né, então eu trabalho diretamente com famílias. Eu gosto muito de dizer que não é terapia familiar, né? Mas é uma terapia onde a criança, a gente entende o que está acontecendo com aquela criança, o que está acontecendo com aquele adolescente e realizamos junto a orientação dos pais para que os pais consigam acessar melhor aquela família, consigam entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então, é uma intervenção bem ativa, os pais participam muito desse processo. Além de psicóloga, eu também sou diretora de um projeto social, né, que é o Despertar Kids, onde nós temos aqui no nosso município de Charqueadas. Hoje nós temos 54 crianças matriculadas, né? Então, esse projeto ele é totalmente voluntário, vinculado à igreja, né, que nós frequentamos, que é o Despertar, né? Então, além disso, eu também, né, psicóloga / diretora, né, com uma equipe maravilhosa, né, que nós temos também de 19 professores, né, que estão junto nesse trabalho também com crianças e adolescentes, né? Então, o lema, né, de trabalhar com crianças, adolescentes, ele já me acompanha há bastante tempo. Que bacana, que Tem história bastante bonita, coisa para contar, para falar dessas criançadas hoje, né? Verdade. E era teu sonho de criança, né? Sim. Sim. Sabe que o meu sonho, na verdade, iniciou pensando em ser professora, né? E mal sabia, né, eu que iria trabalhar tanto com professores, né? Porque dentro desse trabalho, eu oriento muitas escolas, eu oriento os pais, então eu trabalho junto com a escola. Então eu tô sempre na escola, né? Até quem me acompanha um pouquinho no Instagram, vê que às vezes eu coloco, né? Eu sempre tento cuidar muito para que a gente possa manter, né, a questão do sigilo, né? Os pacientes que assim querem, eles divulgam, né? Mas eu sempre tento ter bastante cuidado, mas eu sempre tento deixar aquele gostinho. Hoje eu tô no Oasis, né? Amanhã eu tô no Henri, depois eu tô no Piratini, porque eu faço muito esse trabalho com a escola, mas lá no iniciozinho meu sonho era ser prof, né? E com o decorrer, né, do ensino médio, eu tive o privilégio de fazer, dentro de uma oficina, né, que nós tínhamos para realizar, eu fiz uma entrevista com uma psicóloga e que para mim foi um marco, né? Quando eu me dei conta, não, era isso aqui que eu queria fazer, e ali começou, né, toda aquela, vamos dizer, aquela peleia que é estudar, né, ser estudante de psicologia, né, que é um curso que a gente sabe que não é um curso tão barato assim, né, mas que hoje me traz uma satisfação gigantesca, né, e uma alegria de poder exercer, né, essa profissão. Que bacana, né? Vai tá a história, né? Eu sempre gosto. Eu fico apaixonada olhando a Jéssica falar. Eu também fiquei paradinha. Tu sabe que eu gosto muito das histórias que tu começa que nem um sonho da prof e do nada não, com o despertar ou uma conversa com alguém, tu vê, não, aquele lá é legal, mas minha vocação que eu quero fazer mesmo é esse, que nem a tua da psicologia, né? Bom, eu tenho e surgiram muitas questões no meu Instagram, WhatsApp, no Instagram do Fala Delas também, agradecer sempre o pessoal que colabora sempre com nós. E teve uma chuva de perguntas de pais de amigas dos meus filhos, aquela função toda também, da adolescência, né? Que a gente sabe que a parte infantil, a criança, tem que cuidar muito, mas o adolescente, quando é que vira a chave que a gente tem que prestar muita atenção? Porque, que nem uma pessoa me botou assim, quando é que eu tenho que ver que é problema ou é mimo? Quando é que muda, né, essa transição de criança para adolescente? Então, né, eu acredito que nós temos que ter bastante cuidado aqui, porque o período da adolescência, ele é um período, né, desafiador. Como todas as fases do desenvolvimento, nós teremos muitos desafios, né? Hoje, cada vez mais, nós temos visto muitas questões precoces, né? Então, a questão da puberdade, que é essa transformação que o corpo, né, começa a acontecer. E o início da pré-adolescência para a adolescência, eu vejo que nas meninas, né, às vezes a gente já começa a ver algumas características, muitas vezes com 10, 11 anos, né? Inclusive com o início da menstruação, que muitas vezes acaba acontecendo de forma precoce, que hoje, né, nós temos muitos estudos que começam a nos apontar o porquê que isso acontece, né? Tanto na maneira com que a gente vive hoje, na nossa alimentação, nosso estilo de vida, o ambiente, tantos estímulos, né, que nós recebemos, isso pode condicionar isso. Por isso, talvez, o que nós precisamos olhar? Quais os comportamentos que antes eram de uma forma e agora começaram a acontecer de outra maneira, né? Uma das coisas que normalmente os pais trazem muito como uma queixa
adolescência é o isolamento, não querer estar muito tão perto da família, e aí começa a gerar uma crise, né? Uma crise de identidade, inclusive nos pais, né? Porque essa transformação da adolescência é um sofrimento que acontece com aquele pré-adolescente, mas também acontece com aqueles pais que começam a mudar de função. Então a gente começa a ter que ter um novo papel dentro da família, e essa mudança, né, ela é totalmente esperada. Então querer ficar um pouco mais isolado ali por volta dos 11, 12 anos. Alguns pré-adolescentes levam mais tempo, então isso vai depender muito do formato da família, como que a família lida, né, com a questão da informação, os estímulos, né, essa questão precoce, né, porque muitas famílias acabam permitindo, né, que essa adultilização, né, de deixar mais adulto, e quanto mais adulto aquela criança é, mais isso vai disparar gatilhos maiores, né? Então respeitar esse espaço, observar e tentar entender, assim, tá, eu percebi que o meu filho está querendo um espaço um pouquinho maior ali pelos 11, 12 anos, mas não entrar em crise, porque esse processo ele é totalmente natural e esperado. Tu sabe que a função de adultalizar, como é que se diz? Isso, adultilização. A adultilização. Eu sempre me preocupei muito, inclusive, nas vestimentas dos meus filhos, aquela função toda, porque a minha filha, ela tem, né, ela é bem pra frentex, assim, mas ela sempre gostou de roupa de, que nem a gente fala, de criança mesmo, vestidinho, rodado. Então, enquanto ela quis, né, a gente não foi forçando. E eu acho que isso também muda nas características, porque eu vejo hoje, também, que a gente fala, tem todo um monte de informações, mas eu vejo hoje aquela função de tu trocar, em vez de botar roupas de criança, botar umas roupas de adolescentes, barriguinha de fora, nada contra, mas eu vejo que isso está mudando o comportamento da criança, que ela está deixando de brincar, está se preocupando mais em estar bem arrumada, aquela coisa, se alguém vai ver, eu acho que isso deve mexer muito com o psicológico da criança. Né? Com certeza, com certeza. Inclusive, uma das orientações que eu sempre sinalizo os pais, e aqui, claro, a gente entra num campo que eu sempre respeito, né, a conduta de cada família, né, e a maneira com que cada família teve a sua criação também, porém a gente precisa sempre reavaliar para que antecipar uma fase que precisa ser vivenciada, né? Por que a gente vai antecipar se eles vão ser adolescentes, se eles vão ser adultos, né? Então, de certa forma, a gente está ferindo, né? De certa forma, a gente está gerando até uma violência para essa criança, né? De, inclusive, expor ela a conteúdos que o cérebro dela não está preparado para dar conta, né? Então, inclusive, conteúdos de música, de vídeos, né? Isso estimula muito, porque nós temos a nossa educação, né? Nós aprendemos por modelo. Então, tudo aquilo que estão fazendo ali na TV, no TikTok, em outros lugares, eu vou querer fazer também. Então, a gente sabe, né? Se tudo aquilo que tu diz pro teu filho, ele vai seguir aquilo que tu faz, não aquilo tudo que tu diz, né? Então, se eu tô colocando alguém ali dentro da minha casa para ditar as regras, né? Como eu me visto, como eu me comporto, como que eu vou lidar, eu preciso arcar com isso, né? Porque depois, quando eu for cobrar do meu filho aquela postura, não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu te ensinei, mas foi isso que eu proporcionei para que tu ficasse consumindo. E aí o comportamento vem. Essa função do comportamento aconteceu comigo agora há pouco tempo com o Pedro. Meu afilhado, a gente saiu, eu, o Paulo e a Raiquinha, para comer um sorvete. E aí o Paulo tava com o telefone na mão, mas o Paulo só ia tirar uma foto dele para postar no nosso grupo da família. E ele olhou pro Paulo bem sério e falou assim, na hora de comer a gente não pode mexer no celular, né, Dindo? Isso. O Paulo também fala para ele, né, Dindo, o senhor disse que não pode, né? Então, como é que o senhor tá com o celular? E o Paulo pegou e largou assim... Eu nem vou falar nada, porque eu cobro, né? Então, ele já captou que aquele é um limite, tem horas e horas, né? Mas o que a criança tá, se alimentando, né? Antigamente a gente falava que a TV ditava as regras, hoje a gente tem a liberdade, só que os pais não estão conseguindo dar o limite que a criança está inserida, né? Sim, com certeza. Redes sociais, das celular. Que tu traz, assim, eu sempre gosto de dizer para os pais, quando se cria uma regra, tu fica bem tranquilo que tu vai ter alguém para te monitorar, e esse alguém vai ser teu filho. Só que cuidado, se é uma regra que não vai poder ser sustentada, exatamente disso, né? Porque tem famílias, vamos tentar deixar o celular que não fique na mesa na hora da alimentação, e tudo isso tem um motivo pelo qual, o que a gente está comendo, como que a gente está comendo, né? E daí que entra na área da nutrição mesmo, né? Esse processo, hoje nós temos mais crianças com seletividade por uma questão de estar sempre com o telefone. Eu não gosto de comer isso, mas na verdade ela está ingerindo aquilo já há muito tempo, né? Então todo esse processo, e eles são o primeiro a olhar, não, mas na tua primeira rateadinha, eles vão te dizer, mas tu não me disse, mãe, que não era para fazer? Sim, e eles cobram mesmo. Essa função que tu falou da gente colocar em posições, lá em casa eu e o Paulo, a gente sempre conversou, tipo, castigo é para ser cumprido. Se é uma semana sem televisão, vai doer, mas é uma semana para todo mundo, tipo, a gente só tem uma televisão lá em casa, a gente sempre quis que todo mundo olhasse junto. Só que teve um caso, foi muito engraçado, até hoje, né, é engraçado. A gente comprou um videogame pro Cauã no Natal,
E o Cauã aprontou, sei lá, o quê? E nós botamos ele de castigo, guardamos na caixinha e guardamos no maleiro. E no outro ano a gente deu de novo o presente, que a gente tinha esquecido do castigo do guri. E ele também esqueceu, então ele ganhou 2 vezes o mesmo videogame. Porque a gente levou muito a sério aquilo ali. Mas valeu. Valeu, né? A gente não falhou. Mas até quanto, vamos supor assim, é o limite do pai do castigo hoje em dia? Porque tem coisa que nem na nossa época tinha castigos que... Tinha castigo com sangue. Não dá, que não dá. Eu nunca bati nos meus filhos, aquela função toda. Apanhei, mas... Eu fui uma mãe, posso falar, eu fui uma mãe que batia nos filhos. Eu nunca hoje não faria isso, Jéssica. Sim. Hoje eu vejo que é diferente, sabe? Eu não, na verdade, eu não tive a necessidade, assim, sabe? Porque os meus sempre foram calmos, né? Tu falou e ele pra qualquer um, todo mundo falava. Só que quanto é que é o limite do castigo? Quando é que tu tá ferindo daquele ser humano quando é que ali? tu consegue educar, né? Então, esse eu acho que é um tema muito legal da gente discutir, debater, porque aquilo, né, traz em torno, imagino, né, para quem está nos assistindo, nos escutando, né, a linda frase, né, que não é tão linda, que dói os meus ouvidos, né, porque eu apanhei e tô aqui e não morri, né, não morreu, mas e o todo, né, e o quanto isso custou na tua caminhada. O que talvez a gente precisa pensar? Talvez a palavra castigo não seja a melhor, né, a melhor de uso, né, eu gosto sempre de dizer uma consequência, né, uma consequência, porque nós sabemos que na vida adulta, se tu não for trabalhar, tu não vai receber teu salário. Se tu não tiver um comportamento adequado, provavelmente tu não vai ter uma aceitação dentro do teu grupo e provavelmente tu vai ser excluído até do teu trabalho. Então, a gente vai ter uma consequência. E se a família, ela tá aqui hoje para apresentar para aquela criança, né, é o primeiro núcleo que a criança tá, para apresentar para ela uma oportunidade de como ela vai se inserir nesse mundo, eu sempre gosto de pensar que a família é o primeiro ambiente onde a criança precisa entender o não, onde ela precisa entender que as coisas têm limite, onde ela precisa entender que não dá. Se eu ficar no celular a noite inteira, eu não vou conseguir. Ela não vai entender isso, né? Mas que eu não vou conseguir acordar no outro dia para ir para a escola, na escola eu vou estar louco de sono. Os pais precisam entender isso e poder trazer como consequência. Então, eu sempre gosto de tratar como consequência proporcional. Ah, Jéssica, mas ele quebrou a janela inteira, então eu vou ter que bater o suficiente para que ele entenda. Não. Quando eu falo a questão proporcional, é sempre de forma imediata e de uma forma que a criança consiga recuperar. Então, eu quebrei, então tá, a gente vai pegar o dinheiro da mesada e a gente vai consertar. Eu sujei, então eu vou ajudar a limpar. Então, eu fiz algo que não foi legal, vou tentar pedir desculpas e vou tentar fazer algo que seja algo que vai reparar. Porque qual o objetivo da consequência? Eu ensinar aquele pequeno cidadãozinho como ele, que existem erros, né, que a gente erra, como nós adultos também, e que a gente pode recuperar isso. E como que a gente pode fazer isso da forma mais rápida possível para que ele entenda que aquele comportamento não foi adequado. Claro que aqui entra uma questão muito de que às vezes o pai fica com raiva, ele já está com raiva de outras coisas, né? E às vezes fica com raiva da atitude do filho e ele não leva em consideração tudo isso que eu estou dizendo. Tá, eu preciso ensinar o meu filho a enfrentar as coisas, eu preciso ensinar o meu filho uma próxima vez ele lidar com as situações, por exemplo, estudar para a prova. Ele não estudou. E não estudou, e eu disse, a gente tentou, a gente fez, então agora eu vou tirar tudo dele. Tá, tu vai tirar tudo dele, mas ele vai continuar não estudando, e ele vai continuar repetindo, e ele não aprendeu. Então a gente sempre tem que pensar, o que eu aprendi dessa consequência? O que eu estou ensinando para o meu filho com essa consequência? Então tá, rodei? Pois é, rodei, aí ele tirou uma nota ruim, então agora a gente vai ter que estudar novamente, a gente vai sentar junto, e ter um cuidado para que aí tá o exagero, porque os pais colocam a raiva deles e muitas vezes questões deles, né? Porque o meu pai não admitia isso, tá? O teu pai não admitia isso, mas agora tu é um outro pai, né? Mas essa mudança de comportamento é muito difícil, que nem a gente eu li bastante, né? Eu e o Paulo, a gente tentou fazer diferente, porque nós viemos de uma geração que apanhava por qualquer coisa, aquela função. Foi o jeito que eles foram criados, foi o jeito que nos criaram, mas a gente não queria fazer diferente, fazer igual, na verdade. Só que tinha momentos que dava realmente a raiva. E aí, tipo, Paulo, foi só a parede que eles pintaram, calma. Sim. Sabe? E aí, quando era eu, tia, ela foi só um copo, pelo amor de Deus, nós vamos ali, compramos um copo, vamos conversar com eles. Mas é muito difícil, sabe? Quando que nem a Débora falou que ela batia nas crianças, eu entendo, porque muitas vezes eu pensei em tirar o couro, porque é muito difícil, a gente tinha um ao outro controlando, literalmente, a gente estava se controlando. É que dá um exemplo de estrutura familiar, né? Eu fui mãe solo. Sim. É totalmente diferente, né? Como uma mãe solo cheia de problema, vai ter que pensar, meu Deus, eu vou ter que trocar se a minha vida não tá trocando as coisas. Sim. Não, e também aquela que nem tu falou, tu foi mãe solo, de repente não, tu não tinha alguém pra falar, não, é só um copo dela, tu já estava esgotadíssima. E acontece com muitos pais e mães que são casados, que às vezes os pais ou as mães não participam também
Por isso dessa a importância educação, da né? terapia que nós estávamos falando antes, né? Com certeza. A terapia dos pais, né? Porque a gente não é preparada. Quando eu fui mãe adolescente, eu não fui preparada para ser mãe. Eu não tinha estrutura para ser mãe, mas eu fui. E aí, como é que eu ia lidar com isso? Né? Daí a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo de novo. Só vai né? acontecendo. Só vai E acumulando. mesmo estudando tanto, né? Porque nós estudamos muito e digo pra vocês que eu acho que a vida é estudar, né? Não tem muito que, né? Lidando com o ser humano, não tem muito como pensar diferente. Mesmo estudando tanto sobre educação, sobre melhores estratégias, o que a gente pode fazer para que vai funcionar, o que a gente vai fazer para formar, né? Melhores cidadãos, melhores seres humaninhos, né? Que vão se tornar seres humanos um dia, né? Maiores ainda e dando conta de tudo isso, vão estar aqui, né? Liderando e dando conta de tudo isso. Não é fácil, né? Não é fácil porque, exatamente como tu falou, nós somos adultos e nós temos sentimentos, né? E a raiva, ela vai acontecer. O ideal, eu sempre caminho dentro disso, tem o ideal e tem o real. O ideal é que a família tenha uma estrutura mínima para que essa criança chegue dentro dessa família e ela consiga, esses pais tenham as suas necessidades saciadas, que eles consigam, por exemplo, ter passado por todas aquelas fases, né? Conseguiu estudar, conseguiu ter esse período, tá num trabalho, vamos dizer assim, razoavelmente, onde ele consegue dar conta que aí a gente já se perdeu, porque daí a coisa já desandou, né? E mais do que nunca, a família entender a função, né? A função de família, né? Do pai entender a sua função, a mãe entender a sua função. E aí que a gente já desanda muita coisa, porque hoje a gente já tem a questão de, às vezes, a família tá ali, tá tudo bonitinho, né? Mas os papéis, eles não são cumpridos, né? E exatamente isso. Quando o papel não é cumprido, nós temos um problemão, porque a criança se aproveita um pouco disso, porque ela vê que, assim, aqui toca de um jeito e aqui toca de outro, né? E é sempre, eu gosto muito de dizer para os pais, porque quando chega para mim, a coisa já tá bem complicada, né? Eu digo, ninguém chega para mim para me dizer que tá tudo bem, tô indo viajar, a vida tá maravilhosa. Não, chega para mim porque, assim, já tentou tudo, não dá mais, vamos lá na psicóloga. Não que deveria ser dessa forma, né? Mas na maioria das vezes, esse é o caminho que se segue, né? E eu sempre digo para os pais, tá, agora nós somos uma equipe, né? Porque daí que acontece os apontamentos, porque a mãe dele faz isso, né? Porque o pai faz aquilo. Eu digo... Você é pais separados, então? Nossa, né? Mas a vida inteira teve o aproveitamento dos filhos com os pais separados. Eu me lembro que a minha mãe foi mãe solo, meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Então eu não tinha como me aproveitar da situação, né? Era nós três por nós três a vida inteira, eu, minha mãe e minha irmã. Mas eu via que as minhas colegas, que, tipo, os pais se separavam, elas achavam aquilo, tipo, agora eu ganho 2 presentes, agora tem a casa do meu pai e da minha mãe, tipo, camuflando. Hoje, como adulta, eu vejo que eles estavam camuflando aquela dor com presentes, né? Quem podia fazer isso, no caso, né? A minha mãe, o máximo que dava era um beijinho, porque não tinha muito dinheiro. Mas era outra situação. Agora, e hoje em dia, eu vejo muito sofrimento das crianças de pais separados, que a gente convive com pessoas de pais separados por exatamente essa função de a mãe fica o tempo todo, o pai pega um dia na semana e enche de presentes e às vezes de mas é que a tua mãe é louca, aquela função toda, e existe o contrário também. Mas isso fere as crianças, tipo, eles não estão sabendo lidar. E como montar uma equipe assim, né? Como que tu vai montar uma equipe assim, se o pai e a mãe estão se ferindo e a criança no meio? É complicadíssimo, né? Esse é o desafio, né? Eu sou filha de pais separados, né? Então, eu tenho esse lema, assim, né? Que é uma das pautas que eu amo trabalhar. Então, eu amo entrar nesse meio, assim. Os pais sabem, tanto é que eu sempre trago muito essa realidade de que eu sei o que é estar nesse meio. Então, eu sempre digo isso para os pais. Eu sei o que é estar aqui nessa condição no qual vocês estão me contratando, porque eu não estou prestando um serviço para a mãe ou para o pai ou quem me procurou primeiro, né? Porque daí fica aquela questão, não, foi a mãe que procurou, não foi o pai. Não, eu estou aqui para prestar um serviço para o filho de vocês. E eu estou vendo que ele está no meio do fogo cruzado, porque no processo da separação, durante esse processo da separação, ele é muito doído, né? Muito doído para quem, né? Ninguém separa porque acha super bom, né? Separa porque tem machucados, tem marcas, tem coisas ali que às vezes a gente não quer mais recuperar, tu não quer nem ver mais a pessoa, mas tu precisa ainda ver aquela pessoa para te ajudar a cuidar do teu filho. Então imagina, se tu já discorda de tudo, tu vai concordar com qualquer coisa que essa pessoa vai dizer que vai fazer? De jeito nenhum. Muito uma quebra de rotina da criança total. Muito, né? E aí a gente conseguir ter um acordo, né? Normalmente, o que eu tento fazer, estabelecer com as famílias? Eu não levo pai e mãe separados juntos, nunca, né? Isso jamais. Mesmo que já tive aí, não, Jéssica, a gente senta junto, a gente se dá super bem. Não cai mais nessa conversa, né? Porque eu digo, né? Eu sei que vou ter que chamar, né, um carro da brigada para deixar ali na frente do consultório. Esse não é meu trabalho, né? Não é meu objetivo, porque não tem como. E até
porque eu sempre digo isso pra eles, né? Se até aqui não deu certo, não vai ser eu, não tô aqui pra unir vocês de volta. Eu tô aqui pra tentar entender o que acontece numa casa, o que acontece na outra, e eu faço combinados. E aí eu vou monitorando, tá? Esse é o combinado da casa da mãe e esse é o combinado da casa do pai. Porque a gente vê aí dois comportamentos, né? Crianças com comportamentos bem mais infantilizados numa das casas, e em outras eles já têm mais autonomia e já dão conta das coisas, tá? Mas o que é que tá acontecendo aqui que não tá acontecendo aqui? Às vezes é a questão dessa culpa que um deles carrega, esse medo de chamar mais atenção. Guarda compartilhada, então, é o que a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque não tem, é uma rotina, né? Eu passo uma semana na casa de um, eu passo outra semana na casa de outra, escola, material. Então, assim, às vezes não é essa configuração de uma semana a semana, às vezes no meio da semana tu vai para casa do pai, ou no meio da semana tu vai para casa da mãe, e aí a gente que lute para tentar ajustar, né? Mas eu sempre tento trazer isso. Normalmente a conversa passa, né? A mãe manda para mim, ou o pai manda para mim, e eu vou, né? E quando eu vejo que a coisa tá muito complicada, assim, olha, os adultos não conseguem ser adultos, se eu vejo que a criança que tá comigo, que eu tô desenvolvendo esse trabalho, ela tem capacidade, eu começo a trabalhar a criança. Sim. Já estou trabalhando a criança, mas eu trabalho mais ainda. Olha, eu tô vendo que os adultos que estão aí contigo, eles não conseguem ser adultos, né? Então eu preciso que tu me ajude. Isso que aconteceu na casa da tua mãe, eu preciso que tu chegue, não precisa falar. Tu divide aqui com a tia Jéssica, né? E a gente vai trabalhar isso. Agora, o que aconteceu na casa do teu pai, e eu vou diminuindo os ruídos a ponto deles conseguirem voltar a conviver, né? Então, trabalho, e digo para vocês, hoje eu tenho trabalhado muito com as crianças, porque os adultos têm sido bem desafiadores. Os adultos precisam de terapia e não fazem. Não admitem que não precisam, admitem, né? Não admitem, botam a culpa no outro. E aquela troca também que hoje a gente vê no nosso ciclo pequeno mesmo, da função do troca de prioridades, né? A prioridade agora é a gente mexer no telefone, conversar com as pessoas, aquela função, e a criança fica ali, socorro, olha pra mim. Aí chega o ponto da criança estar exigindo aquela atenção, e aí passa por mal educada. Sim. Né? O limite da criança querer o afeto e a atenção e ser mal educada, tipo, é muito curta, porque antigamente eu não podia conversar com os adultos. Hoje as crianças mandam na conversa. Mandam na conversa. Às vezes tipo, eu fico meio assim, tipo, meu Deus, só um pouquinho criança. A gente tá conversando, às vezes é um assunto de adulto, e tem criança que se mete em assunto de adulto porque eles já estão inseridos nesse assunto. Então, o limite tá muito curto, muito curto. Não assim. tem limite, vamos combinar. Não tem limite. Né, aí agora apareceu aqui nos comentários que a gente ia ler no final, mas que tá bem interessante ler agora, da Lisandra Serpa Luz. E em muitas famílias, não só quando pais se separam, o presente repara a questão fundamental como a falta de atenção, que os pais presenteiam de tudo que é material e esquecem do afeto. Como psicóloga há 21 anos, vejo uma crescente nessa situação. E também na função do... pega o telefone e sai. Sim. Sabe? Dá o tablet para ele. Eu sou contra o tablet, eu já levantei bandeiras. Uma das perguntas é sobre isso, né? O que muda na questão da saúde mental da criança que está sempre com tela, desde bebê? Nossa, digo para vocês, assim, se a gente for pegar aí a tabela, né, que a Organização de Pediatria, né, nos traz, eu normalmente trago isso muito para os adolescentes, né, porque às vezes eles querem me argumentar, e eu não faço nada taxativo, né, a gente constrói o processo e eu faço eles se darem conta disso, né, trago as informações, a gente vai discutindo, vamos pegando os dados, eles vamos montando tudo, e eles chegam à conclusão, nossa, mas eu tô ficando na tela bem mais tempo do que eu poderia, né, e eu, realmente, então vamos tirar 1 hora, vamos diminuir 1 hora, e aí a gente chega no consenso. Então eu sempre trago essa tabela. Se a gente for tentar entender exatamente até os 2 anos, o ideal, né, é que se não tenha exposição nenhuma. Se a gente for pensar em processo de aprendizagem, né, no processo do nosso cérebro, a quantidade de estímulo, né, que uma criança recebe, tanto na questão de luz, da questão de som, tantos estímulos, não tem nada que nós possamos fazer de mais interessante fora disso que vai cativar a atenção dessa criança. Impossível. Hoje até eu estava lendo um artigo que um médico falando exatamente sobre isso, né, da questão da quantidade de diagnósticos precipitados que nós temos tido, né? Então eu vejo muito, chega muito no consultório porque é hiperativo, porque ele não fica atento, porque a primeira coisa que eu falo para os pais é qual é a quantidade de tela. Primeira coisa que eu sempre pergunto, qual é a quantidade de tela? Daí, é bem pouquinho, e depois na fala a coisa vai andando, mas aí ele fica quando acorda, daí eu começo a calcular, daí eu já vou anotando, vou fazendo meus palitinhos ali, vou vendo, não, mas
Tato me falou que era bem pouquinho, mas agora eu acabei de ver que são 5 horas, né? Se a gente for somar o total. Porque o que a gente precisa pensar? Uma criança que fica bombardeada de tanto estímulo, ela fica praticamente hipnotizada ali, né? Porque a gente tenta ter a ideia de que tem um aprendizado, até então tem uma repetição, né? Porque a criança ela aprende muito pela repetição. Tem essa questão, que é bonitinho, que é fofinho, porém, eu estou expondo o cérebro dessa criança a não conseguir dar conta de coisas que vão exigir um pouco mais, a tolerar essa frustração de sentar na sala de aula, de seguir um comando, de fazer uma atividade até o final. O processo da alfabetização, eu que tenho acompanhado muitas escolas, ele tem sido muito desafiador. Muito desafiador. Eu trabalho na Secretaria de Educação e a gente está tendo muito problema, porque a gente conversou lá naquela primeira live dessas crianças pós-pandemia. Os professores não conseguem mais. Então, todas as crianças têm TDAH hoje. Não é que os professores não conseguem mais lidar com a criança que é muito estimulada. Sim. E a gente fala, deve ser de celular, da pós-pandemia, mas essa criança não consegue ser alfabetizada, não consegue fazer multiplicação, não consegue passar nesse processo de olhar um filme, de cantar no final da música, elas aceleram o ritmo da música, tudo pelo celular. Eu vi esses dias o Felipe Neto ainda falando que em Terrível, adultos gente. está acontecendo isso, que as pessoas não conseguem Eu não mais consigo olhar mais olhar filme. um vídeo do YouTube, do TikTok de 1 minuto. Eu não consigo, porque eu aprendi que se tu clicar na tela, ele passa em meio segundo. E aí eu não consigo. Um vídeo que fala normal, eu já me canso, eu já vou apertando. Eu não olho TikTok. Terrível, gente. Estresse aquilo. E tu imagina um cérebro que está em processo de aprendizagem, né? Imagina Eu um sou processo. muito contra o tablet para qualquer idade. Os meus filhos foram ter com 12 anos, quebraram e ficaram até os 15 sem. Sabe? Eu sempre fui contra, hoje eu sou contra. A gente teve na nossa família, vamos se juntar e dar um tablet pro fulaninho. Não vou dar, porque o fulaninho brincava de carrinho. Hoje tu não vê um brinquedo naquela casa. Tipo, a pessoa não quer mais, a criança não quer mais. O tablet é mais legal, ele é só apertar, não tem que suar, não tem que correr. Então, isso a gente vê nas nossas crianças que acontece. E até nas escolas já mudou, porque toda sala de aula tem uma TV enorme. Tem um tablet, um computador. Tem o YouTube tocando. E como é que a professora vai estar lá com o fantoche, se dando suor, que nem eu vi esses dias um vídeo das mulheres fantasiadas de galinha lá, dando suor, e as crianças, ai, que saco, olha, isso aí é bem desestimulante. Eles não conseguem nem comer a merenda. Não, eles não toleram mais, né? A tolerância à frustração hoje, talvez seja uma das maiores demandas, assim, que as crianças elas não conseguem lidar, não só com perder, né, que já é mais típico da gente saber que eles já têm mais dificuldade mesmo, mas o saber esperar a vez, todo esse processo, muito porque tu tem algo que tu condiciona, que tu controla na tua mão, né? Então, imagina, tu começa a olhar um vídeo e tu vai passar muito rapidamente. Esse estímulo que eu gero pro meu cérebro, ele é um prazer imediato. E que imagina que uma atividade na escola, quanto tempo eu vou levar e que prazer eu vou ter, porque aquilo ali é chato. Chatíssimo. É frustrante. E aí eu não vou tolerar. E aí a gente entra numa questão de que alguém que desliga, né, que troca e que sai daquilo que tá gerando para ele ali, de certa forma é aversivo, eu vou querer ficar ali tentando várias vezes. E o processo de alfabetização é isso, né? Eu vou tentar, eu vou errar, eu vou tentar, eu vou errar. E não é para ser tão maçante, né? Então eu gosto muito de dizer isso pros pais. Vocês estão dando um tiro no pé de vocês, porque vocês estão querendo que o filho de vocês tenha uma boa formação, seja alguém, né, pelo menos de conseguir ter um futuro legal, ter uma família, né, vamos dizer assim, minimamente esperado, e vocês estão dando para eles, né, que nem eu vou fazer uma dieta, mas todo dia eu como X. Tá, eu vou chegar lá e vou dizer, não, tá tudo certo. Aí a culpa é da escola, a culpa é do professor. Não, na verdade, o professor tá fazendo tudo que pode. Aí vem Desculpa, Debrinha. Aí vem os diagnósticos que tu vê que não tem, às vezes, fundamento. O fulano é hiperativo. Não, ele não é. Tu imagina, tu tá numa sala com 33, eu acho 35, né, pela lei, né? 35 crianças hiperativas. Aí o professor entra em depressão, o professor coloca atestado, não é que o servidor não queira trabalhar. O cérebro do professor é um cansaço mental que vocês não têm ideia, por isso que eu respeito muito essa profissão. Não, a melhor profissão do E aí mundo. agora tem a lei, né, que cada escola tem que ter uma psicóloga, e isso a gente não conseguiu estruturar, porque, tipo assim, fazem a lei, né, Jéssica, mas não mandam o dinheiro para pagar. As cidades pequenas, como Charqueadas, não tem como botar uma psicóloga em cada escola. Que era preciso. Com certeza. Um para o aluno e um para o professor. Né? Que são demandas... Teve todo esse processo, né? O pós-pandemia, eu acho que a gente vai levar uns 20 anos, eu acho, né? Para mudar essa forma. Não, e a insistência, né? Eu vejo que as crianças, principalmente a falta de regras em casa, mantém as crianças muito insistentes de ganhar o que elas querem, né? E elas vão tentar. Daí tu pega uma turma aí com 30 e poucos alunos, todos eles, porque eu quero, porque eu agora, porque eu não vou. E aí, como em casa eu faço muitas vezes, né, aquilo que eu quero, não que a criança não vai
vai ter um espaço, porque criança precisa ser criança, mas ter regras, ter limites, né? Saber exatamente isso, de quando a gente está falando, a gente tem que esperar, a gente precisa levantar a mão, a gente precisa treinar isso, né? O ambiente de casa é um ambiente para treinar. Eu entendo que nós temos aí o ideal, que é não expor as crianças a tanto estímulo, né? Mas nós temos o real, que às vezes eu entendo que o celular, o tablet, ele te salva, né? Ele te salva num momento que tu tá fazendo uma comida, que ele te salva em alguns momentos. Então eu sempre tento dizer para os pais, até para aliviar essa angústia, né? Tá, vamos ver dentro do real. Por que tu tá utilizando da tela? Se tu pode não utilizar, porque claro, se tu não tem uma rede de apoio, é mais desafiador. Eu compreendo isso, né? Pega um bebezinho mesmo, tudo é mais difícil. Porém, a gente precisa pensar que eu tô plantando hoje para logo eu colher, né? E daqui a pouco eu já não consigo mais segurar, porque daí eu pego na adolescência, vem os jogos, um cérebro que já está exposto a tudo isso, já vai ser mais desafiador eu tirar um adolescente de dentro de um quarto, porque daí eu tenho que fazer todo um caminho de conscientização, mas que não sensibiliza mais, né? Então eu tenho que ter toda uma negociação, todo um trabalho para expor aquele adolescente a viver. Há poucos dias eu ainda falei para um paciente meu adolescente, né? Eu falei para ele, pensa comigo, imagina só, deu uma loucura aqui no nosso país e não tem mais internet, não pode mais usar a tecnologia, não tem mais celular, não tem mais jogos, o que vai ser de ti? Ele parou uns 2 minutos e me disse, eu não sei, daí eu ia ter que dar uma corrida, daí eu ia dar uma caminhada, daí eu ia andar de bike, daí ele começou a me listar um monte de coisa, porque antes eu tinha perguntado o que a gente pode fazer sem ser ficar no jogo. Sim. E ele não sabia me dizer. Daí eu disse, tu tem noção o quanto os jogos e tudo isso tem controle sobre ti? Tudo isso que tu me disse agora que tu faria, teria que dar uma pane, né? Tipo uma pandemia, que não foi algo, né, impossível de acontecer, mas de acabar tudo para tu ter que não ter acesso para tu dar conta disso. Então, assim, olha o tamanho que é isso. Óbvio, a ideia e a ilusão de muitos pais é, pelo menos ele está interagindo. Não, e aquela função também, pelo menos, tá dentro de casa, não tá nesse mundo perigoso. Tipo, mas ele tá a gente recebia perigoso, presente 3 vezes por ano. Páscoa, Dia das Crianças e Natal, né? Hoje Natal é banal, porque a gente não espera mais o presente, é tudo tão, né? Eu acho que a gente não teve, a gente tá pecando nisso, de dar demais para as crianças. Demais. Então, esse é um dos assuntos, né? A gente tem muito assunto para falar com a Jéssica, né? Mas é que hoje é um dia muito especial, que é o Dia das Crianças. Mas antes de fazer a gente tem que entrar nesses assuntos que são mais tristes, né? Mais delicados de falar, que é sobre a depressão infantil, né? A gente passou setembro e da depressão do adolescente. E uma das perguntas foi, Jéssica, quando que eu tenho que me preocupar que realmente é uma depressão? Porque é muito, às vezes é um estímulo, sabe? O meu filho, como é que eu tenho que diagnosticar, assim? Quando é que eu tenho que, tipo, antes de chegar para o médico? Porque quando chega, né? Como é que a gente consegue perceber que o filho está doente? Pois então, eu acredito que começar a olhar quais os comportamentos que a criança mudou, né, de forma não só isso talvez já venha acontecendo, né, a questão para o adolescente é bem desafiador, né, de nós chegarmos a um diagnóstico, porque o adolescente ele tem uma oscilação maior de humor, e a gente pega aí 11, às vezes eu tenho pré-adolescentes, né, de 10 para 11, né, que a gente nem consideraria ainda dentro desse processo, que eles já têm uma questão de uma tristeza maior, uma necessidade de isolamento muito maior, a fala, né, de que ninguém me compreende, de que ninguém me entende. Eu tento trabalhar muito com eles a ideia de que, assim, nossa, até os 12, às vezes aumento para os 14, não tem como nós pensarmos que tu vai ter o uso aí do teu celular sem ninguém ter acesso. E eu sei que essa é uma briga, né, muito grande, porque, assim, as músicas, os conteúdos, e principalmente adolescente, né, eles se juntam em alguns grupos e eles se fortalecem em relação a isso, e às vezes eles estão já mais entristecidos por algum motivo e estão trocando conteúdos ali, e aquele conteúdo tem gerado, né, dentro dele um processo maior, né? Exatamente nisso. Então, assim, os pais estarem atentos ao que tipo de conteúdo essa criança, principalmente criança, né? Criança eu nem entro, né? Isso nem entro no mérito, porque, assim, criança precisa ser monitorada, precisa. Eu sei que tem muitos, assim, que eles já são mais madurinhos, já compreendem, mas eles não dão conta deles mesmos, né? Então, assim, com quem tá conversando, o que tá falando, como que tá falando, né? Uma das coisas que eu acredito, assim, que é bem importante, às vezes nós olhamos pra tristeza, obviamente, a questão do autocuidado, que a gente vê muito mais no adulto, né? Mas essa fala de tanto faz, né? Essa fala de tanto faz. Eu vou tirar isso de ti. Tudo bem.
né? Quando se começa muito nessa fala de que eu não dou mais tanta bola, de que para mim não faz tanta diferença, parece que tu vai aumentando as consequências e parece que aquilo não está gerando dano nenhum, parece que para a criança não faz tanta diferença, uma irritabilidade além do esperado, né? A questão da alimentação, né? Ou a questão de comer muito ou diminuir isso, a questão de querer ficar não só mais sozinho, mas uma dificuldade maior de interação, do não conseguir, né, lidar com os iguais, não interessar mais tanto os iguais, são características que normalmente eu sempre sinalizo. Olha, vamos olhar para isso. A irritabilidade a gente percebe bastante, né? Essa dificuldade deles de conseguirem tolerar, né? É como se eles, tudo eles estão... sabe? Então, assim, parece que tudo irrita com mais facilidade. Claro que uma situação isolada não configura nenhum tipo de diagnóstico, né? Então, nós precisamos olhar aí, passou a primeira, segunda, terceira, 4 semanas, já passou um mês, tá da mesma forma, tá indo pro segundo mês, eu preciso procurar ajuda, pelo menos para descartar. Olha, Jéssica, eu preciso dessa avaliação para um profissional, preciso avaliar para ver se tá tudo certo, né? O assunto está rendendo, né? Dava 2 horas de programa com a Jéssica. 2 horas e meia. Jéssica, temos que dar os recados, né? Que mandaram para ti. Tem bastante recado. A gente tem uma audiência bem legal. E depois fazer mais uma pergunta e a gente vai convidar nossos convidados especiais, porque a gente vai falar sobre esporte. Esporte também vale a pena para a saúde. Não é que vale a pena, é muito importante, né, para a saúde mental. Mas vamos ler aí os comentários da nossa galera que está assistindo. Aqui está com nós a Daniela Vieira, na expectativa, ela estava. Interessante, Dani. A Cristiane Carvalho nos mandou boa noite. Cristiano Lopes gritou gol Leoas. Gol Leoas. As Leoas estarão aí. As meninas já estão aqui. Já estão ali, como é que é? Aquecendo. Elas estão aquecendo para entrar em campo. A Metalúrgica Pacheco, boa noite, meninas. Boa noite, colega. O Alessandro, pedagogo, deve estar de olho no tema que deve ser muito interessante para ele, né? Boa noite, meninas. A Cassiele Alves está aqui. Esther Soares mandou boa noite para nós. A Tiana que estava no aguardo também. O Arthur Tolotti mandou amo. A Deise Pradella, que foi nossa convidada da semana passada, está aqui também. Tatiana botou: adorei, só tinha piolho na escola e eu a rainha deles. Ai, Tati, eu também era rainha. Não existe piolho mais, né? Eu era nem rainha. lombriga, gente. As coisas vão terminando, né? Lombriga, Nem bicho de pé. Aí o Cristiano botou aqui, boa noite, daqui a pouco estamos aí, Debrinha. Olha aí. A pessoa da Leoas. Danusa Tolotti mandou boa noite, a Deise Pradella mandou beijo. A Danusa botou psicóloga do coração do Arthur Skinatti. Laísa botou oi. Paula Speck achou bonito o nosso cabelo. Gostou, Paulinha? Amanhã eu vou pro clube assim. O Jones botou boa noite, meninas, que penteado, ficou show. O Wagner tinha que vir de penteado maluco, né? A gente esqueceu de avisar o Wagner, na verdade. Ele viria, ele falou, só que a gente esqueceu de avisar ele. Angélica Rocha deu vamos Leoas. A Laísa deu oi, que vai estar aqui com nós também. Riquelme botou vamos Leoas. A Eunice botou pra ti aqui, ó. Eunice Algaia. Excelente profissional e à frente de um projeto muito edificante do Despertar Kids. Depois a gente tem que passar as redes todas para acompanhar, né? Tamires botou aqui, Tamires Ribeiro, show, Jéssica é uma querida. Jéssica. É bom ter, né? Deixa eu ver aqui, repetindo. O Alessandro gostou dos nossos cabelos também. O Alessandro Bueno, que tá fazendo pedagogia também no IFSU. Precisamos ensinar esses seres humaninhos a respeitar o próximo, pois vejo muitos casos em que as crianças mandam em casa. A gente entrou nesse... Né? O limite, né? O limite. Eu acabei de ler o da Lisandra. Eu tive, né? Enquanto a tia tá vendo ali, eu acho que tem muito... Não, eu estou passando aí. A Danusa botou aqui que a Jéssica foi essencial na vida dela, agradece imensamente. Que as mídias são as novas babás, já, né? Criança tem que brincar, se sujar, aprender o mundo e vivenciar o mundo para saber se colocar nele. As mídias estão desencadeando estimulação demais e não se consegue ficar com a criança, que a criança tenha paciência. A gente vai ter que fazer um episódio 2 só sobre isso, sobre rede social e crianças. Vamos fazer, Jéssica? Ao vivo, ó. Eu sempre peço alguma coisa no programa para as pessoas. Aí aqui tá o pessoal esperando as Leoas que Jéssica, vão... eu tenho uma pergunta, porque eu faço consulta, né? Eu aproveito que as pessoas estão aí, a gente fez consulta de marketing, de ginecologia, né? E eu vou fazer, né? Eu tive um episódio anteontem com a Beatriz, né? A Beatriz tem 19 anos e é a primeira vez que ela conseguiu se abrir para mim. Ela chorou e disse assim: mãe, eu não tenho mais 10 anos, sai dessa fase. E eu fiquei, meu Deus do céu, como lidar com o luto do ninho vazio?
Eu não tô conseguindo lidar, porque pra mim o Mikael e a Beatriz continuam tendo 10 anos. Ah, Eu quero saber com quem eles andam, onde é que eles estão, mas eles são adultos, eles já fazem faculdade, já trabalham. Eu passo mal Eu não por isso consigo, Jéssica. Eu choro quase todo dia lembrando, ai meu Deus, a culpa de ser mãe. Por que a gente tem essa culpa, assim? A semana Um passada, conselho, meu né? filho veio com um assunto de que final do ano ele vai começar a olhar uma casa, bateu. O mundo caiu, ele tá com 21 anos, eu, que casa? Tu tem uma casa, mas tipo, eu... E o Paulo não tinha, ele já tá com 21 anos, com 21 anos a gente já tinha nossa casa. E naquele dia do encontro das mulheres, uma mulher chorou dizendo sobre isso, que ela se encontrou naquele grupo porque ela não se sentia mais mulher, porque os filhos saíram de casa. E eu disse assim, a gente tem que falar sobre isso, sobre o ninho, né? O ninho vazio é horrível, Jéssica. Como a gente lida com isso, né? Então, né, é um desafio, né? Pensar que passar por esse período sem sentir nada é uma ilusão, né? É pensar que é exatamente não trabalhar a nossa frustração. Todas as fases, se eu fosse perguntar para vocês, como é que foi o processo de adaptação na escola? Vocês vão me dizer, eu achei que ia morrer, né? Pensava, por que eu vou deixar? Por que eu tenho que fazer? Porque mulher não precisa trabalhar, né? Então, existe essa culpa, ela é alimentada pela sociedade que a gente vive, né? De ser a mãe perfeita, de dar conta de tudo, né? E realmente isso é enlouquecedor, né? Nós não podemos colocar as nossas fichas nisso, eu sempre tento pensar, vamos nos avaliar nós com nós mesmos, né? A nossa história como mãe, né, a tua evolução, como tu conseguiu dar conta até aqui, e pensar assim, os pitacos e as orientações de fora, ninguém tá aí dentro para saber. Agora, exatamente, que eles vão tendo uma autonomia, que eles vão dando conta, inclusive, quem estimulou, né, foi a família. Se eles estão conseguindo bater asa para voar, é porque a plataforma estava muito boa, né, porque a família fez muito bem. Então, a gente tem que reforçar isso. Não, se ele tá querendo dar conta agora da vida e tá conseguindo ter esse direito, né, de ter essa responsabilidade, porque não é fácil hoje. Tu alugar uma casa, tu ter um salário, tu estudar, tu manter tudo, e se chegou nesse patamar, nossa, a oitava maravilha do mundo, é pensar assim, nossa, eu consegui formar alguém que vai conseguir dar conta. Vou ficar agora de canto e não vou ter mais minha função? Não, vou ter uma nova função, porque eu vou estar aqui, né, vamos dizer, de retaguarda, para dar esse suporte. O suporte qual é? Se está conseguindo dar conta, se está se alimentando, se está fazendo as coisas. As perguntas, e eu vejo muito pelo lado do, vamos dizer, o adulto jovem, né, porque eu tenho alguns pacientes nessa faixa etária, que é exatamente essa transição aí, né, com seus 20 e poucos. E se tu não pergunta, se os pais não perguntam, como tá, levou casaco, fez isso, fez aquilo, claro, não de uma forma enlouquecedora o tempo todo, né? Mas se não pergunta, eles dizem, eu acho que minha mãe e meu pai agora já me deixaram, e dá aquela insegurança neles, né? Então, perguntar de vez em quando eu acho que é importante. Mas agora eu vou a consulta bombando aqui. Mas assim, eu vejo que às vezes eu peco no excesso. Sabe, o meu filho chega às 3 horas, eu trabalho em casa, trabalho em home office, então eu tento ter o lanche dele meio organizado, sabe? E aí, às vezes, quando ele não... Tipo, eles, os dois, né? Ambos. Quando eles estão em casa sozinhos, a gente sai... Ô, mãe, o que eu vou comer hoje? Sabe? Sim. E aí, eu ainda falei pra ele, até me achei rude depois. Eu falei, Paulo, será que eu errei? O Paulo, eu acho que não. Eu falei pra ele, como é que tu vai morar sozinho se tu não faz a tua comida? Sabe? E aí, tipo, meio que podei o guri. Eu falei, não, mas não pode ser assim. Tipo... Que eu faça as marmitas dele, mas ele tem o direito de comprar a casa dele, que ele tá organizado financeiramente e quer morar, de repente, sozinho. Que daí ele falou assim, pode ser que eu more um tempo e volte para casa para alugar a minha casa, mas ele quer ter sua experiência, né? Com certeza. Mas é horrível. É horrível. Meu Deus, a hora que ele falou, eu fiquei... Por que será? Será que a minha casa é ruim? Será que eu não tô cuidando? Será que eu não tô prestando atenção? A será mãe que a gente se tá culpa incomodando sempre, né? aquela coisa? E o Paulo, não, ele só quer ter a casa dele. Porque... Exatamente. É uma questão de perspectiva, né? Eu acredito que talvez o mais saudável seja alimentar a questão de que a gente passou de uma etapa, agora ele vai dar conta, ele vai conseguir dar conta e eu vou estar aqui, né, de suporte. E tentar encontrar um novo espaço em coisas que talvez há tanto tempo, né, se queria fazer como mãe, eu queria fazer, queria uma atividade que eu queria fazer, eu queria ter um grupo ou algo do tipo que eu queria e antes eu não podia, de poder se permitir um pouco mais, de se olhar nesse momento, porque é preciso que vocês estejam bem, é preciso que as mães estejam bem, para que quando os filhos venham com outras demandas de adulto, né, e quando as demandas de adultos vierem, né, às vezes vai dar aquele desajuste, como assim ele tá me falando de relacionamento? Como assim ele tá me falando, né? Como assim que você vó? Como assim? Exatamente. Jesus, Nora? Não quero. Mas assim, vamos agradecer, Jéssica, esse espaço, né? Já te convido, né, eu e a Tchela, pra gente fazer sobre isso 1h30 de falar sobre... Que eu acho que é importante a gente começar a debater isso na rede social, assim. Da criança, o celular, essas coisas, como estimular a escola, né? Então já fica o convite aberto.
E a gente queria trazer agora para a gente conversar um pouquinho sobre esporte, né? No Dia das Crianças, né, Tiela? A Tiela... Eu tô assim, ó, só por... Não só Leoas, podem entrar, invadir Leoas. aqui o camarim. Opa, o estúdio? Opa, o estúdio. Jéssica, a gente tava assim, vamos levar umas crianças, Dia das Crianças. Sim. Daí eu disse assim, ô Tiela, eu tenho umas pessoas para trazer. A gente é assim do griteiro, pessoal. A gente acha que tá Tem em que casa. trazer umas mulheres que jogam bola e são crianças empoderadíssimas. Eu acho que a gente tem que, porque fala delas, a gente tem que trazer essa gurizada pra cá. Deixa eu ver. Eu acho que eles não querem invadir, eu acho que elas ficaram com vergonha. Estão ali se aquecendo já aquecendo muito já. Paulo, pode entrar. Vamos gritar aí, ó. Gol, Leoas, gol! A galera aqui, o público tá esperando, né? Na Essas expectativa. artistas vão entrar, entrem as Aê! Leoas. Ai, que linda! A cara. Mas Mulheres gente, jogando tudo. futebol. Quem disse que a gente não ia dominar o mundo, né, William? Vontade, Senta aí na nossa William. bancada. Boa noite pra Jéssica, que é o William, nosso treinador. Tudo bem. Olha lá, viu vocês lindas entrando? Boa noite. Oi? Suas atividades em linha de centro. Nós vamos levar o microfone lá. Como é que nós vamos fazer? Alô? William, vê se tá escutando direitinho. Faltou o retorno do William aí. É o amarelo. Olha a carinha delas. Boa noite, William. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, gurias. Boa noite, Leoas. Que lindas. William, a gente estava conversando muito aqui sobre saúde mental, né? Eu falei sobre esportes. Eu acho que tinha que trazer as leoas aqui, né? Eu e a Tiela, a gente ia trazer escolher algumas crianças. O Pedro, né, da Batata, não quis vir, ficou com vergonha hoje, é muito falante. Eu disse, não, vamos, já que eu falo delas, a gente tem que levar essas mulheres que jogam futebol, né? Eu joguei futebol, gurias, em 99. Eu jogo até hoje, porque eu sou muito atleta. Eu não Mas gostava. a gente queria que tu contasse um pouquinho da tua história, William, né? Como treinador, premiado, assim, reconhecido, ganha festa de aniversário, é um treinador muito amado por essas gurias, né? E sobre o projeto. O que a gente, como Carbo News, podemos ajudar as leoas. E vocês estão liberados para vir aqui na bancada, se vocês quiserem, meninas. Vem pra cá, vocês. Fiquem na volta que da gente vai aparecer mais. Vem pra trás aqui, ó. Vem, Traz Lulu. o prof Vem mais também. Umas ali, fica umas ali. Vamos encher as mesas, que daí quando a gente fala, vai virando e vai aparecendo. Dá pra ficar ali, gurias, que o prof vai falar, vocês vão aparecer também. Fica 3 lá, 3 aqui. Fica aqui, Lô. Fica aqui, vocês 3. Aê! Vocês querem botar o fone? Olha lá, todo mundo. Mais pra cá, Lô. Isso. Mais pra cá, amores. E depois nós vamos entrevistar vocês, hein? E a Lolo, mas vocês não aparecem, amor. Todo mundo tá olhando pra vocês. Vamos, William. Boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite, né? Para nós é uma honra, né, estar participando aqui do programa. Então, sobre o projeto... Tá ligado agora, já ligou? Então, sobre o projeto, né? O projeto nós começamos ele em janeiro de 2019. Iniciamos ele com as meninas categoria de base, eram meninas um pouco maiores, né, do que essas que estão hoje aqui na sala. Era em torno de meninas aí, uma média de idade de 13, 14 anos, né? 2020, enfim, pandemia, diminuímos bastante o trabalho, a gente deu um foco maior, né, durante esse período. A gente teve um período sem nenhuma atividade, né? Depois, quando nós retomamos, aí nós retomamos mais com a categoria adulta, jogando algumas competições. No início desse ano, nós abrimos as matrículas para a categoria de iniciação, que era uma categoria que nós tínhamos muita vontade, né, de começar, porque a gente sabe que o futsal feminino, principalmente, né, o futebol feminino, ele tem sido incentivado de pouquinhos anos para cá, né? E ele é uma modalidade que, embora, né, seja semelhante ao futsal masculino, ele tem uma diferença que é o fator assim que faz toda a diferença mesmo, né, entre as duas modalidades, entre o masculino e o feminino, que é a questão do incentivo. Tanto que nós somos a única escolinha, né, de futsal feminino na região e uma das poucas no estado. Que orgulho! Devidamente regularizada, com estatuto, né, fazendo um trabalho
né, bem sólido, né, com as meninas aí desde a categoria de iniciação, né? Hoje a nossa atleta mais jovem, né, ela tem 6 aninhos. E nós achamos necessário porque na região tem várias escolinhas, né, de futsal, né, masculino, algumas mistas, né, que tem 1 ou 2 meninas que jogam junto com os meninos. Minha filha, né, a Cecília, começou, né, jogando, né, numa escolinha com meninos, mas a gente achou, né, importante, né, que tivesse, né, uma escolinha, né, com um trabalho focado, né, nas meninas, né? Primeiro porque criança, né, criança até 10, 11 anos, né, é questão física, é tudo igual, né? A gente não sente tanta essa diferença, né, entre menino e menina até 10 anos, né? Porém, quando começa já 10, 11 anos, né, que começa toda aquela questão da mudança do corpo do menino, da menina, que o menino ele começa a se sobressair em relação à menina na questão de força física, de velocidade, enfim, né, em todos esses aspectos. E aí é que está o porém, né? Quando a menina ela treina numa escolinha onde o grupo é majoritariamente masculino, ela nessa idade ela começa a meio que desaparecer, meio que se apagar. Isso não é uma regra, né? Eu conheço meninas que até hoje treinam no meio dos meninos e jogam de igual para igual, isso, né? Não é uma regra, não é que isso vai acontecer, mas na grande maioria dos casos acontece. E aí, consequentemente, ela não fica tão participativa nos treinos, né? Os meninos acabam meio que não tocando mais a bola, enfim, e ela acaba também se desmotivando em função disso e lá pelas tantas acaba desistindo, né? Então, o nosso trabalho ele é importante nesse sentido, né? Onde que as meninas elas treinam com meninas, né? Se desenvolvem junto, né? Junto com entre elas, né? Então, é por isso que eu acho o trabalho tão importante. E a categoria de iniciação, nós achamos interessante começar porque, como eu disse, a gente vê, tem alguns jargões, algumas coisas ridículas, né, que a gente, às vezes a gente ouve, né? Machismo. Que futebol não é para mulher e tal, coisas desse tipo. E que o homem é melhor que a mulher no futebol. E eu não acho isso, né? Na verdade, o que eu penso e trabalhando no meio, eu vejo que o futebol feminino ele é atrasado, né? Sim. E ele não é atrasado só porque ele começou agora, né? Ele é atrasado porque as meninas acabam começando mais tarde. E esse é uma outra questão que a gente está tentando mudar através da categoria de iniciação. Por quê? No masculino, a criança nem nasceu, a mãe está grávida, já foi lá, deu roupinha. Deu um tip-top do Grêmio, do Inter, ele já é incentivado a gostar de futebol antes de nascer. A menina não, né? O nosso grupo, né? A grande maioria das meninas que nós temos, com exceção dessas aqui, né? São que quantas, são mais Will? Nós estamos com quase 60 meninas no grupo. Nossa Senhora! Entre todas as categorias. Mas a grande maioria delas, elas começaram a partir de uma iniciativa delas, né? Que, tipo, elas chegaram no pai, na mãe, pai, quero jogar futsal e tal, me bota na escolinha e tal. Então, são poucas, né? São poucas hoje, entre essas 60 meninas, quase 60 meninas que nós temos, são poucas aquelas meninas que foi uma iniciativa do pai ou da mãe de colocar no projeto. Essa foi uma pergunta que veio na nossa caixinha, que pediu pra gente perguntar pras meninas. Nós temos o microfone para entrevistar depois essas atletas? Sim, posso colocar. Estamos no futuro. Aqui, ó. Quem sabe depois é o futuro, né? Quando estão nas Olimpíadas, essas meninas. Não, a gente tem que... Vocês começaram porque vocês queriam, porque o pai pediu, a mãe. Vamos começar, né? Qual é o teu nome? Sofia? Sofia, tu começou... Ali na câmera ali, ó. Tu começou a jogar futsal por quê, Sofia? Por causa que eu quis muito e esporte bem legal pra mim e eu gostei muito ver as pessoas jogarem a Copa Feminina, né? E eu gostei de ver elas jogarem. E eu queria muito, daí eu pedi pro meu pai me botar e ele me botou e agora eu tô com isso tudo de menina. Que da hora. E tu pensa em ir pra seleção, alguma coisa assim? Sim, eu penso. Eu vou te ver lá, viu? Em que posição tu joga? No gol. No gol, eu era goleira também. Dava pra ver, né? Grandona assim, né? E tu, como é que é o teu nome? Meu nome é
é Débora. Oh, que nome lindo! Olha aí, o duas Débora. Débora, tu começou a jogar por quê? Eu comecei a jogar porque eu achei uma coisa legal, uma coisa que me atraiu bastante. Eu comecei a jogar porque eu achei bem legal. E eu vi as pessoas jogando, sabe, eu jogava com meus primos e daí eu comecei a ter interesse pelo esporte. Porque pra mim é uma coisa bem legal. Eu sonho em ter uma carreira mais avançada no futebol. Na escola eu até fiz um texto falando sobre que eu queria ter uma carreira no futebol quando eu crescesse. Ai, que lindo. É a posição que tu joga, Débora? Débora gosta de falar, direita. né? Ala direita. Débora aí. falando, Débora e o microfone. Vou falar aqui. Oi, Heloísa. Oi, Heloísa. Qual é o teu nome, Heloísa? Essa é minha afilhada. Esse é o nosso bebê da nossa família, Lolo? nossa Leoa. Não é, não. Ah, não, agora é a Cecília, né? É. Ah, é a nossa ex-bebê. Conta pra nós por que tu começou a jogar. Quis, a mãe pediu. Eu quis. Tu quis? E qual é a tua posição, Elo? Goleira. Goleira? E tu também vai pra seleção, né? Levar a gente pra passear. Por favor, E tu gosta muito de futebol? Sim. Tá, eu tenho uma pergunta pra vocês. A gente tava conversando com a psicóloga agora, ela perguntou, tava falando sobre redes sociais. Eu queria só que vocês fossem sinceras. Futebol é mais legal do que rede social, que celular? Sim. Olha aí, meu gurizada que tá assistindo. Agora vamos lá pro outro Vamos lá lado. pro outro lado agora. Oi, tudo bom? Oi. Teu nome? Meu nome é Heloísa. Oh, duas Heloísa. É o time das Elo. Qual é a tua posição, Elo? Eu jogo de fixa. Olha, e aí, Elo, como é que tu começou no futebol? Eu morava em outra cidade e eu jogava com meus colegas meninos. Aham. E eu me mudei pra cá. E eu comecei a jogar na Leoas porque eu quis. E meu tio é o treinador do masculino. E como eu gostava muito de jogar com meu primo, o meu tio falou da Leoas feminina. E aí eu comecei a jogar na Leoas feminina. E também vai pra seleção. E faz bastante gol, Lolo. Ah, eu já gritei umas vezes, Heloísa lá. Ah. Oi, tudo bom? Oi. Teu nome? Maria Clara. Maria Clara, qual é a tua posição, Maria Clara? Pivô. Olha! Tem posição que eu nem sei o que faz, mas tudo bem. Por que tu começou? Minha mãe me mostrou a Sofia jogar e isso fez eu começar a jogar. Que legal, Sofia. Inspiração. Eu fui a primeira pessoa pequena do time a entrar. Ah, agora veio um monte pequeno atrás. A inspiração, viu? Que bacana. Oi? Oi. Tudo bom? Qual é o teu nome? Yasmin. Yasmin, qual é a tua posição, Yasmin? Fixo. Fixo, ó, mas estamos bem fixos, hein, professor? Yasmin, por que tu começou, Yasmin? É que antes Vem eu mais pra jogava... cá, ó. Isso. Antes eu jogava com os guris e eu tentava chamar mais a atenção deles e tentar pegar mais a bola. Só que daí eu não conseguia e ninguém passava pra mim. Daí eu fui indo. Um dia eu fui no jogo do meu pai e teve um senhor que falou pra mim que tinha uma escolinha de futebol pra mim ir. Que bacana. E aí tu começou a treinar na Leoa, você agora já foi? Também esses guri vinham agora não tem nem chance, né? Já tá treinadinha, né? Eles nem tentam mais. E a escola, como é que é? A escola... Tem que ter as notas boas, né? Que eu fiquei sabendo disso. Como é que funciona o projeto pra vocês? Quem aí é 10? Todo mundo é 10 aí? Aí todo mundo 10? Oh, eu só tiro 10. Olha que orgulho do William agora. Chegou a se rir sozinho ali. Eu também. Tem, né, essa parte, né, William, da escola, né? Sim, na verdade o projeto... Olha, Jéssica, projeto lindo, né? O projeto ele busca o incentivo aos estudos, né? Então, a gente sempre quando tem entrega de boletins, pareceres escolares e tudo mais, então a gente solicita, no caso delas aqui, a gente solicita que os pais nos enviem, né? Até pra gente saber como é que tá a situação, né? Não tá tão bem, a gente dá aquela conversada e tal. A gente também tem a nossa PC lá que faz o trabalho de grupo junto com as meninas, então, né, nos ajuda nessa parte, né, que é a Lisandra, deve estar assistindo aí, Lisandra Serra. Tava aqui comentando bastante. Um abração para ela. E as meninas já que são das categorias maiores, né, 13, 15, e aí a gente pede que elas mesmo nos enviem, né, para colocá-las nesse compromisso. Muito assim, legal esse projeto. Parabéns, William. William, e tirou nota baixa, o que acontece? É pro banco?
A gente bota na geladeira um pouquinho, né? Na geladeira um pouquinho, tem que ter recompensa das notas altas, Jéssica, né? tem alguma pergunta do projeto? Queria dar uma... Não, quero dizer para vocês parabéns pelo projeto, muito legal, muito interessante mesmo. E realmente o esporte, né, hoje consegue fazer com que nós lidamos um pouco melhor com a ansiedade, né, com as nossas angústias, além de uma saúde, né? Então, realmente, eu fiquei feliz de ouvir vocês dizendo que vocês gostam mais do esporte do que das telas. Continuem assim, né? Porque esse é o caminho. Sei que é uma tentação grande, né? Às vezes dá vontade de ficar ali no sedentarismo, né? E vocês provavelmente vão chacoalhar a família de vocês. Não. Porque eu imagino que tem muitos adultos que devem pensar assim, nossa, elas estão ali fazendo atividade física e a gente tá aqui, né, pensando na vidinha Não, só. elas brigam com a mãe, porque eu acompanho a Danusa, né? O horário do treino tem que estar... Elas estão prontas antes. Fazem elas ir pro sindicato. Mas uma coisa que a gente notou também na nossa leoa lá, a mudança de comportamento também, de viver em grupo, de sair um pouco do seu casulo, de ficar mais falante, que nem elas aqui, todas comunicativas, isso a gente notou na nossa também. Isso o esporte faz, né, William? Sim, essa integração, né, essa relação, né, interpessoal, não só entre elas, mas em casa, na escola, enfim, né, isso desenvolve muito, né, o esporte ele tem essa capacidade, né, fantástica de fazer isso, né? A gente tem que falar, né, já que estamos ao vivo, né, desse tema agora, sobre o local de treino, como é que tá? Onde é que como é que faz para entrar? Se vocês estão com problema, vocês precisam de um local para treinar, o espaço está aberto. Assim, atualmente a gente está treinando nos sindicatos metalúrgicos, né? Nossos treinos ali são nas terças e nos sábados. Enfim, agora, semana passada, né, na verdade, já desde o início do ano, tá, a questão da eleição, aí teve agora a troca da diretoria, e então, até então, nós tínhamos uma parceria, né, com a antiga diretoria, né, do sindicato, que nos cedia, né, os horários ali, né, mas isso já vem, enfim, desde o tempo que liberou, né, aí os protocolos, pandemia, né, e agora com a troca de diretoria o pessoal está revendo algumas questões, né, até porque o sindicato ele ficou bastante tempo agora, né, até agora ele estava também sem muitas locações de horários e tudo mais, né, e isso acabava também impactando diretamente, né, nas questões de manutenção do próprio ginásio, né, então essa diretoria que entrou agora, ela vem com uma nova visão, né, a respeito disso, né, inclusive já iniciaram, né, com uma manutenção grande, né, na quadra ali, porém, para conseguir, né, fazer esses serviços que precisam ser feitos, o sindicato ele precisa ter recursos, né, então boa parte dos projetos, né, que estavam usufruindo ali do espaço, né, sem teoricamente nenhum custo, o pessoal está chamando, está conversando, né, para tentar rever essas questões, né. Nós tivemos uma reunião agora essa semana, né, com a diretoria, com a nova diretoria do sindicato, e a princípio que ficou pré-definido aí que eles vão nos ceder, né, ou continuar nos cedendo, né, o horário do sábado, porém o horário da terça-feira, que é um horário que é mais tarde, né, o horário que é após as 18 horas, que é o horário que agora o sindicato ele vai começar a fazer a locação, né, da quadra. Nós vamos ter que devolver o horário ou pagar fixo. Isso, pagar fixo, né, esse horário. Então nós estamos vendo algumas situações com a própria diretoria, né, do sindicato e também com a prefeitura, porque atualmente, né, nós não estamos utilizando nenhum horário, né, em nenhum ginásio que seja através da prefeitura, né? Então, se caso nós não conseguirmos, né, manter essa parceria com o sindicato, acredito que sim, né, o pessoal também está bem acessível e a gente acha que eles também não estão de um todo errado, né? Sim, a gente entende, né, o negócio também, né? Exato, até porque tu abre a porta do ginásio, tu tem água, tem luz, tem tudo para tu conseguir manter. Mas em contrapartida também a gente tá vendo as outras possibilidades, né, de outros espaços aí para poder continuar mantendo o projeto que, como eu disse, hoje é a única escolinha que tem de e futsal fora feminino. abaixo das 18 horas é inviável para os pais, né? Como é que
Hoje em dia, querendo ou não, a gente acabou de falar, pai, mãe, todo mundo tem que trabalhar. E como é que vai levar as crianças às 13 horas? Que sonho, né? E de legging levar um filho para treinar. Também, né? Aí tem os turnos inversos, mas Fica igual... o convite também, se a comunidade quiser apoiar, né, o grupo As Leoas, até para conhecer o projeto, né? Então, conhecer que essas meninas jogam bola, elas viajam pela região carbonífera jogando, amistosos, né? Como é que é isso? É bacana quando vocês vão para fora. Para onde vocês já foram? Conta para nós. A gente já foi pra General Câmara. Foi bacana? E como é que é os pais lá, Lulu? Eles ficam gritando muito pra gente. Eles ficam gritando muito pra gente ir, descer, subir, marcar. E vocês escutam? Não, né? Sim. Não. Só o gol, se fosse só o gol ia ser bom, né? Mas os pais participam bastante, né? Isso é legal de ver. O sindicato fica lotado. Aí eles chamam os pais pra jogar. Eu já joguei com vocês não lembram de mim? Aqui as gurias estão falando que todo mundo da família, que tem muitos comentários que eu não sei se a gente vai conseguir ler, mas os meus pais estão falando aqui, todo mundo entrou, todo mundo voltou a jogar bola, as mães estão... Até as mães formaram um timezinho. Montamos as lobas. Tem as leoas e a gente tem as lobas. Até eu fico com convite pra mulherada que quiser jogar acima de... Aí eu vou no dia Quem tiver os joelhos bom pode ir. Não tem idade. Se souber chutar a bola, pode ir. Se não souber também, pode ir também. O pessoal botou aqui também que tem uma banda do Chaves, que toca cada um para um lado. Exato. Mas esse grupo atual, né, dos pais é um grupo muito engajado, né? É uma coisa que, de fato, nós não estávamos acostumados. Os pais, principalmente das categorias sub-11, né, categoria de iniciação, até porque também as meninas são mais dependentes deles, então eles têm que levar no treino e tudo mais. Mas é um grupo muito engajado, assim, sabe? Até porque a gente, até então, né, mais envolvido, assim, era eu e a Monique, né? Então, e eu acabo me envolvendo muito mais com o trabalho dentro de quadra, né? E a gente sabe, principalmente quando nós vamos viajar, né? A Monique muito mais ia junto, né? Naquele sentido de dar o suporte, por exemplo, tem alguma emergência, aí tem mais a questão feminina e tal, eu não posso, né? Também daqui a pouco, né? Tá dentro de um vestiário para atender alguma situação de emergência, então a Monique, né? Vai junto. Então, mas agora com esses pais, sabe, esse trabalho de bastidor, né, que é o trabalho fora de quadra, está sendo fundamental, assim, eu acho que está sendo um diferencial. Orgulho isso, né, de Com ver certeza, uma equipe. né? O esporte faz isso também, né, William? Com certeza. É muito legal tu ir lá torcer por elas. Aí elas não fazem gol e a gente fica comemorando. E aí quando elas fazem, a gente grita também. E aí quando elas não fazem, quando elas tomam gol, né, Lulu? Às vezes acontece, né, Luísa? Não é o ideal, mas acontece, né? Sim. Tá, e agora eu vou te perguntar uma coisa. Tu gosta que a gente vá lá torcer por ti? Sim. Pensou muito, hein, Lu? Ela gosta mais ou menos, né? Vocês ficam gritando, daí eu fico olhando pra trás. Viu, pais? Torçam menos pela essa Gritem gurizada. menos, gente. A gente vai também, a gente leva 25 pessoas pra torcer, né? Então, Não, é pipoca, chimarrão, tem tudo. Criança, né? cachorro, papagaio, vai todo mundo. Não tem ninguém que fique em casa. Olha, aquele dia que tem jogo de leoas, não tem ninguém em casa. Convidem aí as gurias agora, façam um convite para as gurias charqueadas, né? Para entrarem no time com vocês. Contem para nós o que é bom lá, o que vocês vão aprender. A gente faz muita coisa. É muito legal jogar na Leoas, porque a gente sempre tá em grupo, sempre fazendo joguinho. E a gente sempre joga bastante e é muito legal. Então quem quiser entrar, entra. É muita confiança, então pode entrar, porque é muita confiança mesmo. É muito bom, né? Então, gurias, qual é a idade, professor, que pode iniciar a partir de 6 anos? Hoje, assim, o interessante seria a partir dos 7 anos, né? Entrar na categoria de iniciação. Nós abrimos uma exceção para essa menininha de 6 anos, né? Que completou 7 agora, na verdade. Mas ela é uma espoletinha, assim, né? Ela é muito avançada, assim, na questão física e tudo mais, né? Mas o interessante é a partir dos 7 aninhos aí para E aí, qual é a idade máxima que tu tem hoje, Luan? Então, hoje, categoria de base, a gente pretende trabalhar até os 17 anos, né, que é uma categoria mais de competição, né? Hoje, a grande maioria dos torneios, dos campeonatos, né, em categoria de base, eles são até sub-17, né? E vocês já tem profissionais assim que saem daí? Já teve alguma história de alguma leoa que foi para algum time?
Então, assim, a gente tem algumas meninas que passaram, né, que não eram... times grandes, que eu digo que assim, não né? foram formadas, né, no nosso grupo, mas que jogaram com nossa camiseta, defenderam nossa camiseta, né, que hoje uma está no Internacional, né, foi titular em vários jogos aí do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tem uma outra menina que está no Juventude, né, a do Internacional é a Bianca Martins, né, quem quiser procurar ela no Instagram, seguir lá. Ela, no Juventude lá tem a Aninha, né, também uma ótima jogadora. A minha filha, né, que está na categoria de base do Grêmio, do Sub-15, né, a Cecília. E o nosso projeto ele também tem isso, né? Nós procuramos sempre viabilizar a oportunidade para aquelas meninas que a gente entende que tem potencial e que tem também ajuste familiar, né? Porque a gente sabe que no feminino ainda não é muito fácil, né? A questão de manter, né, um atleta, por exemplo, jogando ou treinando num clube grande, né? Por exemplo, hoje, para me manter a Cecília, né? A Cecília ela não está morando comigo mais durante a semana. Sim. Ela mudou para Porto Alegre, então ela fica no alojamento, tem a questão do custo e tudo mais, né? E hoje, no feminino ainda, os clubes eles não conseguem absorver esse custo, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, esse custo é por conta da família. Né? E como tu falou também que tem poucos times, né, que tem a parte feminina, isso diminui também o alcance dessas meninas, né? Que nem o meu jogou na JR Novo Hamburgo, na CB, foi fazer os testes na CBF. São times grandes de futsal, porém não tem a categoria feminina. Provavelmente, o esporte feminino, né, não é valorizado, né? Eu ia falar agora da Rebeca, que ganhou 2 ouros lá, né? Da ginástica. Rebeca ganhou 2 ouros, mas não sei quantos prata a guria veio. Isso, ela ganhou várias coisas. Aí fizeram uma reportagem que o salário dela durante 1 ano valia 15 minutos de jogo de Neymar. E aí vocês têm uma noção, né? A guria representou o Brasil lá e tá pedindo patrocínio. As pessoas ainda, ela tem que estar pedindo para ir representar, né? E essa questão também é bem interessante, né? Acho que a gente também tem a menina que ela é daqui de Charqueadas também, que é da ginástica, né? Que é filha da Sabrina Leotti, amiga da Monique aí de infância. Sim. A menina dela também, acho que ela está no Grêmio Náutico União, uma equipe bem forte, né? Bem tradicional, né? No meio da ginástica. E ainda tem um fator que nessa modalidade talvez aumente ainda a dificuldade em relação ao futebol, ao futsal, porque é um esporte que a modalidade é individual, né? O atleta é individual, né? Claro, questão de Brasil, digamos assim, vai uma comitiva, né? Vários atletas ali e tal. Mas muitas vezes em categorias menores ou, né, iniciantes, né, eu vejo, cansado de levar a Cecília em Porto Alegre e ver, por exemplo, um judoca lá vendendo rapadura, vendendo alguma coisa para conseguir angariar recursos para poder participar. A Sojipa vai fechar, né? Eu vi uma matéria sobre isso, eu vi que eles estavam tentando arrecadar fundos. E como é que o pessoal, aqui em Charqueadas, como é que o pessoal te procura para ajudar, Leoas? Já que a gente está falando em patrocínio. Tem um custo para elas treinar também, a gente nem perguntou, né, como é que funciona. Sim, assim, a gente não tem nenhum custo, né? O que acontece? A gente agora até metade do ano, né? Nós não tínhamos nem mensalidade, nós não cobrávamos mensalidade. O projeto é um trabalho social sem fins lucrativos. Por uma questão assim que o nosso estatuto ele exige, né, que para que tenha eleição de diretoria a gente tenha sócio contribuinte, né? Nós criamos uma modalidade de sócio contribuinte que o associado aqui, ele que tiver o interesse, né, de se associar, ele contribui com um valor simbólico de R$5, né, por mês. É justamente só para ter, né, a modalidade de sócio contribuinte, porque a gente precisa, ano que vem a gente tem eleição aí de diretoria. Mas isso não é pré-requisito também para a menina treinar. Por exemplo, a gente deixou opcional para os pais, o pai, quem quiser se associar e tudo mais, né, o valor é esse e tal, mas isso quem não é pai também pode se associar. Também pode se associar. O projeto. Isso, também pode se associar. Então hoje não tem custo, né, para as meninas participarem. Por exemplo, eu quero colocar minha filha lá, mas eu não tenho condições de pagar os R$5. Não tem problema, entendeu? Tendo vaga, a gente podendo aceitar a menina ali, tendo espaço, né, não vai ser pré-requisito. A questão hoje, inevitavelmente, tudo envolve custo, né? Qualquer competição que a gente vai jogar, o fardamento, enfim, a bola, o material de treino, alimentação, tudo tem custo. E a gente sempre buscou, né, desde o início,
Por exemplo, nós fomos jogar em Alto Feliz agora domingo, né? Então, as meninas, né, de certa forma, não desembolsaram. Os pais não precisaram pagar para as meninas participar, né? O ônibus foi custeado pelo projeto, a alimentação delas pelo projeto, o isotônico, a água, né, enfim, tudo custeado pelo projeto. Isso demanda bastante tempo de trabalho, bastante esforço, né? A gente está conseguindo custear, né, esse trabalho hoje, principalmente através das emendas impositivas, né, que nós recebemos em fevereiro, né, e que parte do recurso foi destinado, né, já no nosso plano de trabalho justamente para custear isso. E uma coisa bem interessante também que é importante dizer, que a gente sempre amarra, né, o esporte com a escola, com o estudo, né, que parte das emendas impositivas também nós compramos material escolar para as meninas. Então, Sim, olha que legal. Então a categoria de iniciação, todas elas ganharam um kit de material escolar no início do ano, com mochila, lápis de colorir, enfim, né, um kit de material escolar bem completinho. Né, e isso a gente quer manter, né, também, né, sempre que possível, que a gente tiver acesso, né, às emendas impositivas. E isso os empresários podem ajudar também, né, nessa função da custear alimentação, viagem. Isso, assim, hoje a gente tem algumas empresas que nos apoiam, né? Na camisetinha da Elo, que é a nossa camiseta essa é a camiseta de jogo, né? Então tem algumas empresas, né? O que a gente faz, né? A gente procura sempre, tem interesse em patrocinar o nosso time? Aí a empresa sinaliza que tem. A gente fala, cara, a gente não quer só fazer o fardamento, a gente quer fazer uma parceria contigo. Se tu tiver condição de ajudar na questão da confecção do fardamento e pagar uma mensalidadezinha por mês, né, vai nos ajudar muito. Então, hoje, todas as empresas que tem no nosso fardamento de jogo são empresas que nos ajudam mensalmente com algum valor. E óbvio, né, tem aquelas doações ali espontâneas, né, que o pessoal faz, que as empresas fazem também, né, mas essas empresas aí, né, são nossos parceiros. Ações, né, até um jogo, né, que cobre algum ingresso, bacana, é só para juntar um dinheiro. Nós já fizemos muito, pastelada, eu já fiz pedágio ali no Bonato, a gente já fez um monte de coisa assim, porque eu sou boa de bingo, hein? Antes da gente receber as emendas assim, a gente, de fato, era só através dessas ações assim para conseguir participar de competições, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para essa gurizada que veio no nosso Dia das Crianças, né? Dia das Crianças, certo, ganharam chuteira, bola. A pergunta não é da celular, Paloma. Né? Paloma, pergunte para elas em que elas se inspiram para ser melhores. Não tem uma jogadora, uma mãe, um pai? E, gente, elas estão um pouco inspiradas aqui. Não? Eu me inspiro no CR7, sendo mais exato, o Cristiano Ronaldo, porque ele é meu ídolo do futebol. Meu Deus, ela vai lá. Eu também me inspiro no CR7, acho ele magnífico. Quem tu gosta do futebol, Lolo? Tu não gosta? Não. De ninguém. Luiz, acho que gosta do Alessandro, não? Nem Tá, vamos perguntar, né? Gremista colorado, essa galera aí. Eu me inspiro no Neymar e no Messi. Neymar e no Messi. Vocês aí, gurias? Eu me inspiro muito no Neymar e no Messi. Olha, mas estão mirando alto essas gurias. Marta. Arrasou. Eu ia falar sobre isso. Eu na Bombom. Olha aí, que maravilha. Eu ia a Bombom é uma jogadora nossa, fixa. Tem 12 anos, a Tailane. A gente jogou contra a Anitta agora, segunda-feira, eu acho que terça, Anitta. Meu Deus, a guria chutou meu dedo até hoje roxo. Ela tinha 15 anos. Vocês são gremistas, coloradas? Gremista? Colorada? O que tu é? Colorada pra sempre. Que? Gremista. Gremista. Lá em casa só tem duas opções, nascer gremista ou não nascer na nossa família. Gremista. Vocês aí, gurias? Gremista? Eu era colorada, mas eu virei a casaca. Eu virei gremista. Isso aí. Gremista. Aí. Tu saiu depois que eles perderam a Libertadores, foi isso? Não? Foi antes, chega de sofrer, né? Criançada nascida depois de 2010. Ninguém vai querer ser colorada, né? Lá em casa não tem opção, né? Contando quantas deu? O que mais vocês querem contar? Vocês queriam falar tanto, estavam brigando pra falar. O que vocês querem contar sobre as leoas? Tá aberto pra vocês? Pra mandar um beijo pro pai, pra mãe que assiste, pra quem ajuda vocês no futebol, quem incentiva, pras professoras. No último jogo que a gente teve, que foi em Alto Feliz, eu gritei tanto que eu até fiquei rouca.
Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, pra minha avó, pro meu avô, pra todo mundo, né? Principalmente pra Caru, que é a minha professora preferida, a Carolina, porque é a minha melhor professora de educação física. A professora de educação física sempre é melhor, né? Tu quer mandar um abraço pra alguém? A torcida toda te esperando. Pra tua família? Pra minha mãe, pra toda a minha família e principalmente pra Cecília. Meu Deus, nossas mulheres e tu? Eu me inspiro muito numas pessoas que me ajudam lá na minha região, né? Que são meus amigos, eles me ajudam muito no esporte? Aham. Quem é eles? É o Vic, Toro Moreira e o Maurício. E quer mandar um beijo pra alguém? Pra eles. Pra eles? Pra mãe, pro pai? Pra eles também. Também. E aí, gurias? Mandar um beijo, deixa eu ver, pro meu avô, pra minha avó, pro meu pai, pra minha mãe. Pra minha irmãzinha. Ah, claro. Eu quero mandar um beijo pra minha irmã, pro meu primo Bernardo e pra minha família inteira e pra Cecília. Olha. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã. E pro treinador, vamos fazer essa homenagem pra ele. O que vocês querem falar pra eles, pro treinador William? Não vamos fazer chorar, Agradece hein? aí o treinador. Eu não sei. Vocês fizeram um vídeo que eu sei que ele chorou lá no aniversário. Tô sabendo. Eu chorei mais do que ele. Professor, eu treino lá em General Câmara também, que é a cidade onde eu moro. Mas, sendo mais exato, não conte pra ninguém, mas tá ao vivo. eu prefiro o William. Quer mandar um recadinho pro William? William, eu sempre me inspirei em ti e é por isso que eu tô nessa carreira hoje, por tudo que você fez por mim. Muito obrigada. Ela tá nessa carreira, gente. Vocês querem um recadinho pro professor William? Fica à vontade. Ao vivo, Ao é. vivo. Quem sabe faz ao vivo. Senhor, obrigada por me ensinar. Ai, fofuras. Sir, era pra ter vindo só 5, mas tu deu um jeitinho de eu vir também. Não quer agradecer o professor? A timidez é muito fofa, né? Deu vergonha. Deu vergonha. Bom, pessoal. Tem tanto comentário, né? Muito comentário. Eu não sei, acho que a gente não vai conseguir ler todos, mas aos pais que estão aqui. Agradecer a audiência. Agradecer muito. Que tem torcidas da Elo, tem torcidas da Maria Clara. Meu Deus, as mães estão tudo aqui. Fulano é melhor, todas são melhores, a gente sabe, mães. Parabéns, o William fez um belo trabalho esportivo com essas meninas. Luizson. Raquel, a Sofia. Aí começam as torcidas, né? Então, todas aqui são maravilhosas. Ainda bem que tu trouxe 6, William, não foi só 5, que a gente amou. Nossa, eu tava dando briga, eu sei, né? Que todo mundo queria, mas a gente convidou todas, se quiserem invadir aqui, né? Todo mundo. Tá. Aqui é mais a torcida de todas elas. Vocês têm alguma pergunta pra psicóloga Jéssica ali? Não. Tem alguma pergunta? Não. Quanto tempo elas podem ficar no telefone pro psicóloga? Qual é a média de tempo que elas podem para não afetar o futebol? Qual é a faixa de idade aqui? 10? 10. 8. Vou falar e vou fechar o olho, então. É de 8 a 10 aqui. Olha, meninas, mas vocês já estão bem, né? Vocês já estão quase não usando, né? Então, pelo que vocês disseram aí, mais ou menos, né? Estão cruzando o dedo aqui por baixo, assim, né? Olha, sugiro aí uma média de no máximo umas 3 horas. Máximo dos máximos. Já é bastante, né? E evitando a noite, pelo menos, né? O período depois das 6, 7 horas. Apavorada. Me desculpa, não fui eu que criei essa regra. Não fui eu. Mas daí quem tá usando mais vai diminuir um pouquinho para não afetar o futebol, né? Falando em projeto, né? Eu acho que a Jéssica também nem falou do projeto dela lá. Vamos até para convidar, né? 2 projetos sociais lindos com crianças. O que vocês desenvolvem lá com as crianças? Como é que é para entrar também, né? Então, o nosso projeto social esse ano, ele fez 12 anos, né? Então, ele iniciou muito mais como uma atividade
voluntária com algumas crianças e começou a crescer, né? Eu vendo tu falar, né? Eu sei o quanto é um desafio, né? De poder manter, né? Porque o voluntariado, ele traz muito disso, assim, né? Há pouco tempo nós realizamos até um pedágio aqui na Sinaleira, porque nós conseguimos levar as nossas 54 crianças, né? Nós conseguimos levar eles lá para olhar um filme, né? No shopping, então nós trabalhamos muito a valorização também, né? O nosso projeto, ele é vinculado à nossa igreja, porque também nós não temos como manter, né? Ter as salas, né? Hoje nós temos as salas, né? Temos crianças de 4 a 18 anos, né? Hoje, 17 anos a quase 18, eles já estão saindo do projeto, né? E qual é o nosso maior objetivo, né? Combater a criminalidade, a violência, gerar uma nova oportunidade, né? Trabalhar com eles uma nova possibilidade, né? Então, nós temos... nossas crianças são de bairros aqui de maior violência, de maior criminalidade, 90%, né? Do Parque das Laranjeiras, que nós temos um carinho imenso, né? São famílias que, na verdade, o projeto nos acolheu, né? Do que nós, né? Hoje acolhemos esse projeto e a parceria das famílias, né? Quando tu vem falando, me faz muito pensar, assim, esse é o segredo para que as coisas aconteçam, né? Onde reestruturar, né? Muitas famílias ali, a partir do nosso projeto, começaram a pensar em vínculos, né? Hoje os pais têm uma reunião mensal que é comigo, né? Onde a gente fala muito sobre a questão das famílias, né? A questão de estar junto, de participar, né? Hoje nós temos fila de espera, né? Então nós vamos acomodando, porque a nossa estrutura física, nós mudamos de prédio, né? Para poder ter uma estrutura maior. Então, inclusive, né? Hoje nós fomos contemplados, inclusive pela Gerdau, né? Onde nós estamos modificando lá a nossa cozinha, felizmente, né? Onde nós vamos iniciar um curso de empreendedorismo para as mães, né? Então a ideia é para poder capacitar essas mães, né? Para conseguir ter uma renda. E nós estamos com essa fila de espera. Normalmente, o que eu sempre digo, tem interesse, pode entrar em contato diretamente comigo. Normalmente a gente sempre avalia, né, qual bairro que essa criança mora, porque nós temos um ônibus que buscam as crianças, então nós temos um itinerário. Óbvio, né, que o meu coração, né, o nosso coração como professora era de poder expandir mais, né, para outros bairros, porém a gente tem uma rota, né, nós tínhamos uma parceria com Vitória, e hoje nós estamos tendo que manter, né, eles nos ajudaram até dentro do que foi possível, mas a pandemia, né, nós sabemos que foi uma realidade que dificultou para todos, né, porém hoje nós estamos tendo que manter, e o nosso projeto também funciona, né, com voluntários, pessoas que se interessam e queiram nos ajudar. Nós também realizamos prestação de contas de tudo que é feito, né, ninguém é assalariado. Pelo contrário, né, nós trabalhamos, temos as nossas profissões, assim como eu, né, temos lá pedagogos, temos outros profissionais, né, estão em processo de formação juntamente, né, nós somos 19 no total, né, junto com as profs lá que ficam na cozinha, porque eles recebem um lanche, né, pela manhã. Então eles chegam no domingo pela manhã, a equipe chega às 7h45, né, os profs chegam às 7h45 comigo, daí eles têm um momento de reunião comigo, depois nesse momento nós vamos pro ônibus, daí normalmente eu vou no ônibus com uma equipe de professores, tem chamada, que nem escola, assim, chamadinha, as turmas separadinhas, nós temos 4 turmas, nós temos os sementinhas, né, que são ali de 4 até 7, daí fica misturado menino e menina, nós temos os juniores, que daí ficam ali dos 7 até os 11, e o tropa, que a gente chama de tropa de elite, né, porque daí são os adolescentes, e as MMs, que são as meninas maiores, porque daí foi faltando imaginação, elas deram esse nome aí pra turma mesmo, né, meninas maiores, super criativo, MMs fica mais bonito. Então, são as 4 turmas, eles recebem café da manhã. Junto desse café da manhã, a gente trabalha disciplina, limites, né? Todos eles com base nos padrões cristãos. Mas nós pedimos o boletim, né? Eu sei que é uma encrenca que normalmente não querem mandar, não querem mostrar, né? Mas nós trabalhamos muito em parceria com a escola também. E nós, no início de todo mês, todo segundo do mês, nós realizamos uma valorização. Essa valorização é para as crianças que vão todos os domingos, eles recebem 6 litros de leite, né? Inclusive, quem quiser nos ajudar, né? No nosso Instagram também, a gente pode estar aqui divulgando para ajudar com 1 litro de leite, porque imagina, né, numa casa, muitas vezes, nas famílias, às vezes são 5 crianças que são do projeto, né? Então, eles já sabem, então os pais valorizam muito deles estarem ali, para eles levarem essa sacolinha de leite, e isso iniciou muito porque as crianças, elas não tinham esse hábito de tomar leite em casa, só tomavam do projeto, né? Então, isso nasceu muito dessa necessidade, né? Então, essas atividades, elas acontecem em comunhão com a família também, então a gente chama muita atenção. Inclusive, eu faço a valorização da mãe do ano, a mãe que foi em todas as reuniões, então eu valorizo as mães também. As mães ganham troféu, ganham medalha, né? Então, assim, porque a gente valoriza muito das mães estarem, dos pais também valorizarem muito das crianças estarem ali, até porque
É domingo pela manhã, né? Sim. É domingo pela manhã. E eles se organizam, tem as paradinhas fixas. Agora a gente conseguiu fechar os uniformes também com voluntários, né? Então o trabalho ele acontece todo domingo pela manhã. E nós temos alguns voluntários, mas também quem quiser se interessar, né, e ajudar, será muito bem-vindo. Legal esse encontro, né, de 2 projetos da cidade. Parabéns. Parabéns. Né? Obrigada, inclusive, por compartilhar com a gente essas histórias, né? Obrigada, meninas, pela disponibilidade de vocês, da família. A história de vocês é linda. E eu e a Debrinha, a gente vai querer uma camisa autografada de vocês, pra quando vocês ficarem muito famosas, a gente ter, né? As fotos, né? Vamos ter que guardar essa camisa autografada. O que vocês acham? A gente vai ganhar uma? Gostaram de vir na rádio? Que elas achavam assim que vir na rádio é ser famosa. É bom, né? Famosa. É bom ficar dando entrevista, né? Tudo nervosa, Luísa. Pessoal, a gente tem que encerrar, né? Eu sei que o programa hoje foi muito especial, os assuntos são importantes. A gente vai deixar o microfone aberto para vocês falarem as redes sociais de vocês, pedirem a contribuição, o que vocês... Assim, aberto, assim, para contar ou falar alguma coisa que a gente deixou de perguntar aqui para vocês. Daí a gente começa com a Jéssica, depois encerra com o William. Eu queria te agradecer, Tiela, pela noite, por esse cabelo lindo que tu tem. Eu e o Paulo, a gente saiu na chuva pra catar a mola maluca. Eu ia vir de árvore de Natal, mas eu tenho aniversário depois. Vai ficar demais. Obrigado, Wagner. Muito obrigado. Quer falar? Fala, então, Wagner. Não, eu tenho que agradecer ao William. O William é um cara que está com nós desde o início da Carbo News. Talvez, se o William não foi o primeiro, está entre os primeiros entrevistados da rádio. Lá, quando nós começamos lá no início, com o microfone só, e o William, né, esteve junto com a gente. E ele só não está mais aqui porque a gente sabe do trabalho dele, mais esse trabalho da Leoas aí. Mas a gente levanta o telefone, fala com o William sempre que pode daqui. William, obrigado por lá no início ter confiado no nosso trabalho aí. E a Rádio Carbo News é tua parceira das Leoas, parceira também do projeto, né? Lá de vocês, o Luiz também frequenta lá, o filho dele está lá com vocês. Então a gente sempre que tiver esses projetos sociais lindos, que nem o de vocês, né? Hoje são 2 projetos lindos caminhando lado a lado. Por favor, venham na rádio, né? Acione eu, acione o Luiz, né? Vocês têm um espaço aqui sempre para vocês. Esses projetos têm que estar sendo divulgados, tem que estar lá, a audiência está lá em cima, pessoal. A audiência está muito alta. Então a gente precisa, né? Que vocês divulguem mais isso aí. Por favor, usem bastante nosso espaço, tá bom? Olha lá, só invadindo. Olha os pais, olha só a torcida, gente. Olha lá que bagunça. Estão tudo bagunçando. Eu vou virar a câmera. Olha lá, virei a câmera pra lá pra pegar olha ela. Os pais, olha a torcida. Os pais são pior do que os filhos, olha aí, ó. Elas... Ei. Abre a porta, manda eles entrar. Abre a porta, já que bagunçaram. É o time As Lobas. Já veio o time todo. William, obrigado, meu irmão, sempre por estar sempre junto. O William aqui, nós somos amigos. O William foi meu professor, vocês sabem disso? O William foi meu professor. Futebol? Não, de desenho mecânico, né? De futebol, não deu certo. Ele, por favor. Palmas para os pais. Do time das Lobas, né? Porque depois nós vamos fazer entrevista com as Lobas. As Lobas, Jéssica também, agradecer. Fica aberto o microfone para ti também, fica à vontade. Então, eu agradeço, né, o convite. E com certeza, né, sou parceira para outras pautas, caso vocês queiram, né, para que a gente possa, a gente né, tem já o nosso já tá agendando, vamos agendar só a próxima. Vamos agendar que a gente se organiza. Eu acho que tem mais umas 3, né, para falar dos telefones e do ninho vazio. Eu acho que esses aí são pautas ótimas, são as pautas né? atuais, né? Com certeza me coloco à disposição, a gente se organiza, né? Para mim é um prazer poder estar aqui, né? A minha rede social é @psicojessicadornelles, né? Peço inclusive a paciência de vocês. Eu estou num processo também de fila de espera, né, dos atendimentos. Quero poder fazer o melhor, né, que eu posso, né, dentro do possível. Porém, normalmente o que entra em contato ali no meu Instagram vai entrar diretamente lá com as meninas que me ajudam, né? Normalmente eu sei que daí tem alguns, já tem o meu particular ali, mas bem tranquilo, né, quando entra em contato ali. E eu tenho tentado fazer a minha meta, né, é chegar até dezembro. E a minha fila de espera, quem tá na fila de espera aí, que já deve ter dito, Jéssica, já tô te esperando há um tempo, né, para atendimento, é tentar dar conta dessa fila pra gente conseguir iniciar o próximo ano, né, dando conta dessa necessidade. Cada vez mais tem sido uma crescente, né, as demandas, tanto da infância, tanto da adolescência, né? Essa necessidade de lidar, né? Inclusive dentro do esporte, como eles vêm falando, assim, a tolerância à frustração, o saber perder, né? Então, assim, o esporte me ajuda muito, né? Então, eu estimulo muito eles a conseguirem, dentro desse processo, os pais priorizarem isso, né? A terapia é importante, mas a criança estar em atividade física é muito importante para que ela consiga entender esse processo, né? Então, pode me procurar lá, me mandar uma mensagem. Se ficou alguma dúvida, né? A gente tentou aqui, de alguma forma, dar conta de todos os, né, os assuntos, mas a gente sabe
porque sempre fica, Sim, né? sempre Aquela angústia, ela ia responder, não respondeu, né? Pode me mandar que ao decorrer da semana eu posso estar respondendo também. Sobre o projeto social, né? Caso queiram nos ajudar, nós estamos num processo de transição, né? Porque nós tínhamos o nosso Instagram separado, né? Do Instagram da igreja. Só por uma questão de conseguir dar conta de rede social, nós estamos exatamente nesse processo de migrar para esse Instagram, né? Então, se vocês procurarem lá o Despertar Kids, vocês vão conseguir ver muita coisa, mas nós estamos nesse momento de transição, que vocês podem procurar lá, que é o despertar.ic, que vocês vão ter um contato um pouco maior, mas pode me chamar também, que eu posso estar explicando um pouco mais de como funciona, e agradeço poder divulgar um pouquinho mais, tanto do meu trabalho, quanto do projeto também. Tá sempre à disposição, já sabe que a gente vai marcar Já temos em novembro, eu acho. Já temos agora já vamos deixar marcado. Eu gosto de deixar tudo pronto. Eu acho que antes do William terminar, né, já que as mães invadiram, a gente vai ter que dar uma conversada com essas mães. Quem é que vai ser entrevistada? Vai ser minha irmã? Quem é que quer falar? Ali, o William... Pega aí, Danusa. Não tem vergonha, eu sei que tu não tem. Eu tenho. Horrível. Pra falar das lobas, pra falar do projeto. A Danusa, né, minha irmã, a Danusa Tolotti, que comenta todas as lives, ela. Sempre on. Sou fã, né? Sou fã. Pra falar um pouco, né, como a Heloísa mudou, né? A gente tava falando sobre a Elo sempre foi uma criança difícil, um ranço. E mudou muito, muito, muito. Claro que o William, ele tem toda essa paciência, ele entende cada uma delas. E ele também, ele e a Elo se deram super bem, porque os dois são dois ranço unidos, né? Isso que eu tenho a dizer, né? Eu e a Monique, a gente já viu que é uma dupla. É verdade. Professor do VAR, o filho foi professor do VAR. Foi também, imagina. O William é Reinento. É por isso que ele entende nosso Elô, ele então, é ruim, ele é ruim. Era. Mas o que a gente, as mães agora, o intuito é a gente conseguir um terreno e a gente vai construir um ginásio. E a gente vai construir um CT. Isso aí. Ninguém vai parar, gente. Né? Vamos junto, vamos junto. Não, quando eu começo uma coisa, a gente, né, não vai ter que terminar. Vamos ter que achar um lote. Não adianta, né? Algum lugar a gente vai ter que achar e a gente vai continuar treinando. E não queiram parar o nosso projeto, porque ele não vai parar. Porque elas vão parar nas Olimpíadas, né? Isso aí. Elas acabaram de falar que é Olimpíadas e seleção e a gente está querendo... E é o que a gente quer, né? E é o que a gente vai conseguir, né, William? Com certeza. Se Deus quiser. Qual outra mãe quer falar alguma coisa? Não. Do time das lobas? A torcida das filhas com as pai mães. Quer falar? Não. O Denner, ele dá... Agora ele tá ajudando nós nos treinos, né? Nosso auxiliar técnico aí. É uma equipe grande, né? Tudo é que a gente nunca faz nada sozinho, né, William? Com certeza. Então a gente tem que sempre ir caminhando junto, né? William, Então, fica à disposição o microfone para te falar. agradecer. Opa, Léo, a mãe apareceu. Pode falar, mãe. Bom, depois que a gente pegou e se juntou, né? Entremos no time e tudo. Na iniciação, como o William tava falando. Tô vendo que os pais estão participando bastante, né? Estão mais unidos. Mesmo que não seja da nossa categoria das meninas, a gente tá indo também junto, torcer por elas, porque elas merecem, né? Sim. Todo o carinho e atenção até domingo passado. A gente foi, teve banda, a gente pegou e fez... A banda do Chaves, que eu ouvi falar. A banda do Chaves, a gente fez sucesso. Tem também o time das mães, que a gente tá jogando bastante. E a gente se divertindo um monte. Estamos tentando, né? Mas a gente tá bem juntos, né? Toda a família, tudo junto com as meninas também. E estamos vendo que elas estão tendo aquela união com elas. E estão evoluindo bastante. Tu sabe que o meu filho sempre jogou futebol também, futsal. E a gente sempre achou desde pequenininho importante, mesmo quando ele não foi escalado, que ele era pra olhar os colegas, a gente sempre levou. Sendo encharqueadas ou fora, a gente dava um jeito de ir pra importância dele apoiar o time dele. Sim. E a gente colhe muito na vida adulta hoje, dele torcendo pelos amigos, dele tendo uma amizade duradoura. Então, eu acho muito importante isso que tu acabou de falar, de irem, mesmo que não é a categoria deles, porque aonde um cresce, que nem aqui na rádio a gente fala, aonde um tá crescendo, tá todo mundo junto, que a gente é uma comunidade. Vocês vão ter um estádio, nós vamos ter uma rede de e nós vamos ter uma rede. Então tá todo mundo crescendo junto, né? Até essa semana eu tava falando pra Yasmin, né, qual era a inspiração dela, né, do time. E ela tinha falado o nome de uma menina, qual é que é? A Bombom. A Bombom, ela falou aqui, a inspiração dela é a Bombom, como tem a Cecília também, tem a Cacau, as gurias se inspiram muito nas outras sub-13 e sub-15. E mudou até o comportamento delas, né? Mudou muito.
Muito. Elas estavam bem agitadas antigamente, agora elas estão mais calminhas. Viu só como o esporte é bom? Então, o William encerra aí essa noite de emoções, né? De projetos sociais, de esporte. Então, para quem quiser seguir, né, o nosso Instagram é @arf_leoas. Quem quiser ajudar de alguma forma, pode mandar mensagem lá, né, no Instagram mesmo. Ali também tem o contato, né, WhatsApp, né, pode entrar ali, mandar mensagem, vai, né, falar diretamente comigo. No próximo mês, agora, no dia 12 de novembro, nós vamos estar disputando o Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino na categoria Sub-15. Esse também é um dos trabalhos que nós desenvolvemos, né, já desde o início. Em 2021, nós fomos vice-campeões estaduais na categoria Sub-13. Em 2022, nós ficamos em terceiro lugar também do estado. Então, e agora a gente vai para a terceira, né, competição estadual, né, em categoria de base, agora Sub-15, que são as meninas que estavam no Sub-13 e subiram categoria. E a gente sempre conseguiu ficar entre as 3 melhores do estado, né? Ainda não conseguimos lá o título de campeão estadual, mas, agora, né, vem. Mas estamos trabalhando para isso. Então, isso envolve muitos custos, né? Então, quem tiver o interesse de nos ajudar, né, de nos apoiar, né, com qualquer valor, com qualquer tipo de ajuda. A gente, por exemplo, tem padaria que nos ajudam, né, com o pãozinho que é o lanche das meninas, né? Então, como a Jéssica falou, né, às vezes 1 litro de leite, né, um pacote de pão, né, quando a gente vai numa viagem, né, com certeza já é uma grande ajuda aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Debrinha, por essa noite maravilhosa, pessoal. Semana que vem vai estar maravilhoso também. Então, aguardamos vocês às 20 horas aqui pela Carbonews. Obrigada, Obrigada, palmas para essas atletas e para essas escolas. Até sexta. Querem botar agora, tirarem foto aqui? Não sei se o vai vir agora.